Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos dar uma aula, que seria uma aula da Faculdade de Arquitetura para a turma de Ateliê de Fundamentação de Arquitetura 2, que nós chegamos a dar um pouco o início dessa aula, mas como não foi possível complementar, e tínhamos anteriormente um conteúdo muito mais amplo e que tivemos que reduzir para poder dividir no tempo que é possível hoje com as mudanças de currículo, para dar conta, no tempo da aula. Então a gente resolveu fazer esse vídeo que vai valer tanto para a turma matutina quanto a vespertina. E acho que é bom também eu colocar no canal aqui, porque compartilha com outras pessoas que têm interesse sobre esse assunto. Trata-se de um exercício que nós estamos fazendo, chamado a Casa do Arquiteto, em que cada aluno vai fazer sua própria casa, um projeto de sua própria casa. E aí a gente começa falando que diferenças existem quando um arquiteto faz a sua própria casa, e como isso pode ter um cunho psicológico muito importante, muito interessante. É isso que nós vamos abordar nesta aula, nesta palestra, nessa aula, sei lá como é que a gente pode chamar aqui, tá? E a gente está dando o título de A Casa do Arquiteto e a Contratransferência Inconsciente. Vocês vão ver que esse exercício tem um fundamento na psicologia junguiana, e por isso que eu acho que pode ser de interesse de outras pessoas aqui no canal, que também podem estar associadas a essa questão da psicologia junguiana, psicologia analítica, e vai ser muito interessante, tanto para quem é arquiteto, quanto para quem não é arquiteto, porque é útil também até para as pessoas entenderem a sua relação com a própria casa, ok? Então segura aí, fiquem conosco, porque veremos esse assunto logo depois da nossa vinheta. Então pessoal, pode ser que para muitos fique assim, caída de paraquedas esse vídeo aqui, mas talvez vocês entendam melhor quando a gente começar a falar um pouco mais do assunto. E também é importante que vocês entendam que algumas coisas que nós vamos falar até já estavam na aula que nós demos no ateliê, foi exatamente ontem, tanto para a turma matutina quanto para a vespertina, mas é importante que para quem tiver interesse, ou quem não estava na aula, para quem tiver interesse de rever, e também para perceber o fio da meada das coisas que vêm depois e que a gente não teve tempo de colocar, tá? Tive essa ideia ontem mesmo de fazer esse vídeo para que não fique faltando esse conteúdo e que não atrapalhe também o andamento do cronograma, que já tem bastante coisa para ser feito, de prática inclusive, então a gente não ocupa o horário da prática, continuando com a parte teórica, tá certo? E isso aqui também vocês vão poder assistir a qualquer momento. Então eu começo aqui mostrando esse cartaz que foi o que a gente utilizou para definir esse tema, para trazer esse tema para vocês. Esse é um tema que a gente sempre fala um pouco antes desse exercício, mas a cada ano, a cada semestre a gente altera um pouquinho o conteúdo, porque muda também o cunho do exercício, alguns elementos que fazem parte do edital e alguns elementos que a gente aprende de um semestre para o outro e que a gente acaba incorporando, tá? Então aqui temos um ponteiro aqui, laser, para poder mostrar a vocês o que tem de ser dito. Eu começo falando desse arquiteto e engenheiro, que ele chama Buckminster Fuller. Ele tinha uma meta, de um objetivo que foi dado a ele, de fazer uma cobertura muito grande, com um vão muito grande, muito maior do que era possível na época. Ele, sendo engenheiro, tinha consciência disso. E aí o que ele fez? Ele ficou tentando buscar uma solução para isso, ficou tentando achar algo que resolvesse essa questão de uma vez, de vencer um vão tão grande quanto esse que foi encomendado a ele. E aí o que ele fez? Ele ficou matutando, buscando uma solução para isso, deixando a mente trabalhar sobre uma questão. E aí eu já começo a dizer que ninguém é criativo de nascença, como um dom que tem ou que não tem, ou não é criativo de nascença. As pessoas podem estar num estado criativo e, aproveitando esse estado criativo, conseguem obter resultados interessantes. E a gente buscar esse estado criativo, criar meios para poder chegar a esse estado criativo, é um ponto principal do nosso aprendizado no processo de fazer um projeto de arquitetura ou fazer uma obra de arte, qualquer coisa que envolva criatividade. Então, nós vamos ver mais adiante como é o nome para isso. Aliás, já está até aqui no título, algoritmos e heurísticas. Então, seria buscar heurísticas que ajudam a gente a entrar que fazem um gatilho para a gente entrar nesse estado de criatividade, ou estado criativo, ou estado de gênese, entendendo gênese como sendo algo
que quer dizer a origem, a dar origem a algo, a iniciar, a fazer brotar alguma coisa, criar alguma coisa. Então, esses dois caminhos do processo criativo são importantes porque o algoritmo é aquele que vai dar uma sequência das coisas que a gente precisa fazer, é um checklist de coisas que não podem faltar, e é uma coisa assim, que muita gente critica dentro da criatividade porque não entende que mesmo uma receita de bolo é importante para que a gente possa fugir a algumas regras. Por exemplo, se uma pessoa é boa em arte culinária, ela vai ver uma receita de bolo, vai saber como que é feito em geral pelas pessoas e vai ter condição até de mudar alguns ingredientes ou mudar algumas sequências de coisas, mas sem esse início, né, essa receita de bolo inicial, ela também pode fazer qualquer tipo de criação e que não seja igual a de nenhuma pessoa e não pode nem comparar com o que é feito por outras pessoas e não pode dar um nome a algo, seria uma coisa completamente inovadora. Então é possível trabalhar com algoritmos e heurísticas e é possível ser bastante criativo com os dois, mas se eles são combinados, melhor ainda, porque ter uma heurística é ter um recurso que ajuda a gente a ser mais criativo, alcançando um estado que é de inquietação para que as coisas possam ser feitas de um modo mais inusitado, ou de um modo diferente, ou de um modo que tenha algumas conexões que normalmente não tem, ou que tenha um approach, ou uma relação com outras coisas, um estado de emoção que é criado nas pessoas novo só porque tem alguma coisa inovadora, alguma coisa diferente, ou alguma coisa que destaca ou que sai do comum, né? Então, indo adiante, o Buckminster Fuller, quando deixou isso na cabeça dele, maturando, né, ele começou a assistir um jogo de futebol, ele não é muito interessado em futebol, assim como eu, né, e não ficou nem prestando atenção no jogo. Se perguntasse a ele quem ganhou, quem perdeu, quem estava ganhando, quem estava perdendo, ele não saberia porque ele ficou prestando atenção mais na bola, né? Porque a bola que ele ficava olhando era uma bola lá dos anos 70, 60, que tinha hexágonos na sua superfície, e geralmente hexágonos, quando são colocados juntos uns dos outros, formam uma superfície plana, como a gente encontra nas colmeias, né? Uma conexão perfeita entre formas geométricas, é a de um hexágono com o outro, mas ele notou que a bola, sendo circular, ela não poderia ter hexágonos encaixados uns nos outros, mesmo ela tendo um volume esférico, assim, que o ar faz com que ela torne ela um pouco arredondada, assim, né, esférica. Mas aí ele percebeu que na bola tinha uns elementos pretos, que tinham destaque. Aí ele, quando prestou bem atenção, ele viu que as formas geométricas pretas, elas eram pentágonos e não hexágonos. Então, se você compõe uma figura de hexágonos e de vez em quando coloca pentágonos, você consegue dar uma curvatura nessa figura, e foi essa curvatura que ajudou ele a descobrir uma solução para o vão que ele precisava vencer. Ele começou a criar então formas curvas que conseguiam permitir um vão maior, e no início ele começou fazendo apenas esses hexágonos e pentágonos, até que ele deve ter feito com palito, alguma coisa que ajudava ele numa maquete, permitir. Aqui a gente tem alguns experimentos dele, né, em maquete. Então, a maquete inicial talvez não tenha sido essa, porque, como eu disse a vocês, ele começou com pentágonos e com hexágonos. Mas aí depois ele foi percebendo a necessidade de triangular esses pentágonos e hexágonos para transformar em triângulos. Mas note que eles continuam presentes, né, na figura, quando você olha o conjunto. Então ele foi quem criou pela primeira vez uma cúpula geodésica por conta desse raciocínio dele, que foi inspirado em um jogo de futebol e uma bola. Veja o que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar. Se você deixa a mente voltada para alguma coisa, tentando achar uma solução, ela fica como um papel pega-moscas. E aí aparece uma coisa que poderia parecer não ter nada a ver, e se vocês não tivessem com a mente aberta para capturar aquilo e associar a uma solução, né, a uma tentativa de solucionar algo que vocês têm para resolver, aquilo nunca aconteceria, aquelas coisas nunca se combinariam, né? Então eu lembro de um autor chamado Roger von Oeck, que escreveu um livro, Um Chute na Cuca, que ele dizia assim: o criativo é aquele que quer saber de tudo um pouco, porque ele não sabe quando é que as coisas que não tem nada a ver umas com as outras poderão se encaixar e formar uma coisa nova. Pode ser que daqui a 6 anos, daqui a 6 dias, 6 horas, 6 minutos, essas coisas se conectem na mente da gente ou numa necessidade que a gente tenha e elas virem uma coisa inovadora. Então isso é o pensamento criativo, é você ter em mente um repertório de informações, por isso que é importante ter também bagagem, porque não adiantava ele, por exemplo, ficar olhando para a bola e não ter um raciocínio geométrico, não ter parado para pensar no pentágono e no hexágono, na relação do hexágono, na junção de um com o outro, mostrando que existe uma figura plana, isso deixar a inquietação dele brotar.
Então é importante que a gente perceba que todo processo criativo depende de primeiro uma pesquisa, de uma incubação, de um processo todo de maturação, de deixar a mente fluir, dormir e acordar pensando, até para que o inconsciente possa trabalhar, porque Freud já dizia se você tem um problema para resolver, e principalmente se for um problema difícil e grave, é melhor não resolver logo no primeiro dia não. É preferível que você durma e acorde, porque aí você vai trabalhar no seu inconsciente, até talvez em sonho. Mesmo que a gente não lembre do sonho, os sonhos são terapêuticos, os sonhos fazem a gente mergulhar num contato maior da consciência com o inconsciente, e mesmo que a gente não perceba todos os trâmites desse processo, a gente acaba usufruindo dos benefícios de um bom sono, tentando solucionar questões, solucionar problemas. Aliás, quem estuda neuroarquitetura vai saber como o sono é útil para um monte de coisa. Tem gente que até emagrece ou engorda dormindo, a depender de como trabalha o dia a dia, do ciclo dela, do que ela faz em cada momento e tudo mais. Mas isso é papo para outro vídeo, e quem sabe a gente faça um vídeo aqui sobre neuroarquitetura e a questão de dormir, acordar, de se alimentar, e a distribuição das casas, dos cômodos, dos ambientes, etc. E até o que existe em cada ambiente desse, estimulando cada atividade que a gente tem dentro do ciclo diário da nossa vida, né? Bom, mas continuando aqui, então é importante que a gente entenda que algoritmos também são necessários, porque a gente precisa de uma sequência, né? Uma pessoa não vai fazer um projeto sem ter antes os dados dos terrenos, por exemplo, porque ela vai correr o risco de ter retrabalho, porque vai fazer um projeto às vezes que não caiba no terreno, um projeto que não tenha, não deixa as áreas necessárias que precisam ser cumpridas, como áreas livres, áreas permeáveis, né? E área ocupada, etc. Então, só aí a gente já tem um exemplo bem claro de que é interessante ter um algoritmo que diga o que a gente pode fazer passo a passo, o que a gente deve fazer. Só que o algoritmo sempre nos aponta para uma meta, dizendo o que a gente precisa fazer, ou a gente já criando uma sequência de coisas que precisa fazer, sabendo o resultado, né? Mas as heurísticas não. As heurísticas são recursos que a gente pode obter, que a gente pode utilizar para obter coisas que a gente nem sabe o que seja. Porque senão não é criativo, né? Não é totalmente criativo, ou pelo menos, ou ainda mais, ou não é inventivo. Porque invenção é mais do que criatividade. Ser inventivo é quando você faz uma coisa completamente inovadora, uma coisa que irrompe os trâmites do que está sendo feito originalmente, do que é consagrado, faz uma coisa completamente diferente. E ser criativo é seguir um sistema e tentar trazer uma coisa inovadora dentro de uma solução que já se espera, né? O inventivo, ele simplesmente inventa algo que ninguém nunca pensou e ninguém nunca esperou, ou algo parecido. O inventor do telefone, Graham Bell, por exemplo, ele inventou. Ninguém vai dizer ele que ele só criou. Aí você vai dizer assim, ele precisou de criatividade? Claro que ele precisou de criatividade, porque a criatividade está dentro da inventividade. Mas a inventividade dá um salto qualitativo e quantitativo, porque ela faz algo completamente novo, porque você problematizou, não existia um problema para solucionar. Você criou um problema novo, ou pelo menos no sentido não pejorativo da palavra problema, desculpa. Você encontrou uma solução para uma coisa que ninguém nunca estava preocupado, nem tentando resolver. Então é importante pensar isso, porque a gente acaba entendendo, né, que existem dois caminhos a serem seguidos, e a gente pode oscilar entre um e outro, porque existe tem uma terminologia dentro da psicologia cognitiva chamada simultagnosia, que é uma coisa que não pode acontecer ao mesmo tempo, porque a gente não tem na nossa estrutura psíquica e neurológica condição de realizar essas coisas ao mesmo tempo. Então, ser criativo e ser crítico ao mesmo tempo a gente não consegue. Se a gente apaga os nossos sensores críticos, a gente acaba dando liberdade à nossa criatividade. E depois que a gente termina a nossa criatividade, como muitas vezes a gente pode encontrar soluções criativas loucas e estranhas que até não seriam possíveis de executar, a gente tem que acender de novo o nosso o juízo crítico, a nossa razão, para que essa razão permita a gente analisar a coisa que foi pensada, né? E ver se ela é viável ou não. Inclusive Jung, ele, quando fala da cruz dele, né, das funções da psique, ele fala de pensamento e sentimento, e de intuição e sensação. Então, intuição e sensação está muito dentro disso que a gente falou, porque uma intuição é uma criatividade, mas depois você tem que materializar a sensação, elemento terra, materializar, ver se aquilo é possível, se é algo real, se dentro dos sentidos físicos aquilo faz sentido. Então é importante perceber que existem essas duas coisas que não podem acontecer simultaneamente. É igual essa figura de ilusão de ótica que vocês podem ver aí, de dois rostos e uma taça. Quando você tenta enxergar os rostos, você apaga da sua percepção com precisão a taça. Se você olha a taça, né, o vaso,
com nitidez, você já perde a percepção dos vários. E isso aqui é um exemplo de simultagnosia, e que a gente tem vários, né, na nossa psique. Um deles é o pensamento e o pensamento e o sentimento, outro é a intuição e a sensação. O pensamento e o sentimento é um pouco aquilo que vocês já devem saber intuitivamente, que uma pessoa, quando é muito racional, ela tem menos sentimento do que uma outra que é mais sentimento e não é muito racional. Aí você diz, mas eu conheço pessoas que são racionais e sentimentais. Existem sim, porque são pessoas que podem ser muito racionais, mas ainda tem o sentimento à flor da pele. E em algumas coisas, quando pesam muito nela, ela brota o sentimento. E o fato de ser uma pessoa que chora muito ou não chora, não quer dizer também que seja sentimental, no sentido que Jung coloca, porque quando ele diz que uma pessoa é muito pensamento, ela tem o pensamento no consciente e o sentimento ela tem o pensamento no consciente e tem o sentimento no inconsciente. Então é algo mais desconfortável. Não é que não exista sentimento. Uma pessoa que é muito pensativa e racional, não quer dizer que ela não tenha sentimento. Quer dizer que aquele sentimento, ele está no inconsciente, às vezes é pouco conhecido em alguns aspectos, algo que precisa ser trabalhado, é algo que a gente ainda está muito inocente, ainda muito pouco experiente, e é algo que torna desconfortável. Então uma pessoa que chora muito pode ser uma pessoa muito pensativa, né? Pode ser, dentro da tipologia junguiana, um pensador. Então, essas enantiodromias, que é o termo que ele dava, né, um termo que foi cunhado por Heráclito, né, que ele chamava esses opostos complementares de enantiodromia. É um pouco quando você é muito unilateral, quando a gente puxa muito para alguma coisa, acaba precisando compensar, né? Então, só um exemplo bem fácil de entender. Quando a pessoa faz muito exercício, né, o corpo se cansa, né? E aí você precisa fazer o quê? Compensar isso e descansar. E o descanso, deixar em repouso, é uma compensação da atividade. Então, repouso e atividade são enantiodromias, são opostos complementares. Não poderíamos chamar de simultagnosia porque não está no campo do conhecimento, mas é o mesmo princípio acontecendo no nível da experiência muscular, da experiência corporal, que é esse estado de repouso, de tensão, que precisa se compensar. Quando você repousa demais, você também sente a necessidade de estar em atividade para poder compensar esse marasmo que você fica, né, com o corpo todo cansado, parado, sem fazer nada, né? Então, gente, é importante que a gente entenda isso, porque isso é assim um funcionamento da nossa psique que a gente pode fazer uso para, quando precisar, entender melhor o que precisa ser feito, quando queremos nos tornar mais criativos ou criar um estado de criatividade. E é isso que a gente vai trabalhar aqui, de certa forma. Mas, claro, focando na casa do arquiteto, que é o exercício que vai ser feito, né, pelos alunos. E aí a gente tem aqui um exemplo bem interessante que eu já tinha até citado na primeira aula e tinha no slide para a segunda aula, que é esse aqui, que é o caso do nosso querido arquiteto Frank Gehry, né, que fez o Museu de Bilbao, o famoso Museu de Bilbao, e ele aparece num dos episódios de Os Simpsons, quando ele é convidado para fazer a sala de concertos de Springfield, que é a cidade fictícia dos Simpsons. E ele inicialmente mostra que recebeu essa carta e diz que não vai aceitar, que não quer fazer a sala de concertos. Aí ele amassa a carta e joga no chão. Só que quando ele amassa e joga no chão, ele vê um desenho que ele fica encantado. Isso é assim, uma paródia, né? Porque as figuras escultóricas das obras de Frank Gehry são figuras que muita gente até associa a papel amassado, coisas desse tipo. E aí, fazendo uma brincadeira, né, os autores do desenho Os Simpsons acabaram colocando isso, né? Essa coisa de que ele acabou aceitando fazer o projeto. Olha aqui o projeto resultante de papel amassado, né? E aqui, claro, não é a sala de concerto de Springfield, essa é a sala de concerto da Disney, a Concert Hall da Disney, e que ele fez. Então, de certa forma, tem uma conexão bem interessante aí na ligação. Parece também com o Museu Bilbao, foi feito com titânio também e tudo, mas a gente pode entender que é uma realidade, né, importante. Aqui nós podemos ver, inclusive, o Museu Bilbao, está mostrado aqui para vocês. Tá? Bom, aqui é importante que a gente entenda que quando nasce na nossa cabeça algum pensamento sobre a casa, lá nas origens, né, a gente tem uma coisa que é a cabana primitiva ou a casa primitiva, né, e como a professora Renata, que deu aula antes de mim na aula de ontem, falou, vários arquitetos têm uma versão de casa primitiva, porque como ela foi feita numa época em que não tinha como registrar isso, ninguém sabe como que é essa casa pré-histórica primitiva, dos primórdios, mas vocês podem ver aqui como essa aqui é toda aberta e serve até como uma proteção, né? Aqui já tem umas palhazinhas, e essa aqui é uma casa não tão antiga assim. Essas duas não são, né? Mas assim, tentam representar ou reproduzir de alguma forma, ou são casas primitivas mesmo de pessoas que ainda não conhecem técnicas mais avançadas.
Aqui, pessoas que realmente não dispõem de condições financeiras para realizar, então são pessoas que acabam tentando fazer com materiais mais simples possíveis e acabam reproduzindo um pouco a realidade, né? É uma realidade triste, né? E é uma realidade que vivenciavam quando não se conhecia muito as técnicas. Aqui vocês podem ver até uma fogueira, né, acesa no fundo, dando a entender que são pessoas que moram aí e utilizam métodos simples, inclusive também para viver, porque o cozinhar deles também é através de fogueira. Mas pensando nessa questão arquetípica, eu até lembro desse livro aqui, ó, um livro muito interessante que eu indico. Inclusive eu nem mostrei na aula porque eu não tinha levado, mas é Como Criar em Arquitetura. É bem básico, bem inicial, e ele é de Gutenberg. Na verdade, deixa eu ver o nome do autor completo mesmo, que tem aqui. Na verdade, ele não fala o nome do autor, o primeiro nome do autor, só coloca Gutenberg. E na verdade ele é um livro do Design Museum, e ele tem aqui um desenho de uma casa, né, que serve como ideologia arquetípica de casa, né? E aí eu posso passar até aqui um slide, porque é sobre essa casa que a gente vai falar. Que ele diz o seguinte, né, no primeiro parágrafo logo: peça uma criança para desenhar uma casa e na certa você haverá traçar uma caixa, tendo quadrados como janelas, um retângulo como porta na frente e um telhado pontudo como um chapéu triangular, uma chaminé espiralando fumaça e talvez algumas figuras alinhadas ao lado, a família que mora ali. Tais representações destilam um poderoso arquétipo. Os limites da caixa declaram que a casa é uma unidade, um território distinto e destacado. O telhado de duas águas evoca a noção de proteção, as aberturas para chegar e sair, olhar para dentro e para fora, sinalizam o fato de que a casa ocupa um lugar específico, enquanto a chaminé sugere o calor emocional e físico, o foco da lareira, o foco, eu acho que aqui seria o fogo, talvez tenha sido traduzido, o fogo da lareira e do lar, né, que tem origem, né, lareira tem origem de fogo, né, o significado, né, o lar vem de lareira, né, que tem a ver com fogo, com aquecimento. Isso foi uma das coisas que a professora Renata colocou. O lar é um lugar onde, quando você precisa estar lá, eles precisam deixar você entrar, disse o poeta americano Robert Frost. Então, é interessante a gente entender como isso está relacionado com a nossa vida cotidiana, a nossa relação com o ambiente, e como ele tentou, esses dois arquitetos, né, Herzog e Dameron, eles fizeram essa casa, né, que é chamada a Rudin House, né, e que eles tentaram em Leyment, nordeste da França, né? E foi em 1997. Eles tentaram buscar essas referências mais arquetípicas da gente para encontrar essa casa, pensando até num desenho de uma criança ou coisa desse tipo. Uma criança, quando faz uma casa, ela não faz uma planta baixa, né? Ela, no mínimo, faz uma representação bem simples de um telhado, uma casa, uma porta, uma janela, etc. Como a gente vai ver no próximo slide. Mas claro que isso não dá para fazer em todas as casas. Ele fez esse algo experimental, esse ensaio arquitetônico, né, nesse projeto, e que depois, quando foi vendida, os donos não estavam mais morando, porque para fazer um projeto desse você precisa mostrar aos usuários para ver se eles concordam com a arquitetura. E os outros que moraram depois passaram a fazer reformas, atualizando, melhorando talvez a forma de durabilidade da casa, revestindo com materiais diferentes. Isso acabou descaracterizando, como vocês vão ver no próximo slide, a casa. Este livro aqui é um livro que vai servir como base dessa experiência da casa do arquiteto, que é The Architect's Home, que é as casas dos arquitetos. Alguns exemplos, é bem grosso esse livro, mas alguns exemplos de vários arquitetos que fizeram sua própria casa e como isso faz diferença e como eles colocaram que foi diferente fazer a própria casa, diferente de quando fizeram casas para outras pessoas, e como as casas das outras pessoas influenciaram na decisão deles sobre a casa, porque ele tinha a oportunidade de fazer coisas que eles até não imaginavam que queriam fazer para eles, e depois que viram os arquitetos, viram os seus clientes executarem felizes, e eles viram acontecer, né, no cotidiano deles o que eles projetaram, mesmo sem querer para eles mesmos, eles mudaram um pouco de opinião em alguns casos, né? O que não quer dizer que eles acharam mil maravilhas depois, porque uma coisa é você ver uma pessoa satisfeita com algo que desejava, você tem uma invejinha branca e querer fazer também para você, dentro da sua vivência real, e você descobrir que não era bem aquilo. Só que o arquiteto, quando faz sua própria casa,
e aposta em alguma coisa, faz uma coisa experimental porque ele não arriscaria fazer para um cliente e depois não dá certo. Ele faz para ele e depois descobre que não deu certo, ele não vai sair por aí alardeando porque vai queimar o filme dele. Então, de certa forma, ele aprende com o processo de criar e vivenciar, aprende com o viver dele, cria arquétipos de memórias, ou imagens arquetípicas, que talvez seja o termo melhor, porque arquétipos são mais coletivos, e imagens arquetípicas já vêm mais para o inconsciente pessoal, então cada um cria imagens arquetípicas a partir de um arquétipo vivenciado por muitos, né? E essas imagens arquetípicas de cada um são em função das experiências que tiveram, positivas e negativas, em várias casas. E isso vai ajudando a acumular uma linguagem de projeto, uma linguagem de forma que poderá ser útil tanto para fazer a própria casa da pessoa, como para fazer as casas dos outros. Porque sabendo como é o procedimento de encontrar uma linguagem de arquitetônica, uma linguagem de elementos, premissas e filosofias que precisam ter na casa de vocês, ou em outras palavras, tudo que é necessário acontecer entre necessidades e desejos dentro da casa que vocês querem, ser enumerado, ser trabalhado. Isso não é fácil, né? E às vezes, porque às vezes a gente esquece coisas que a gente só descobre depois que a casa fica pronta, e o arquiteto, como tem chance de ficar amadurecendo, às vezes ele não quer parar nunca, e tem gente que diz assim, que o arquiteto, quando faz a sua casa, precisa dar um basta, em algum momento dizer assim, acabou, porque senão eu não vou parar nunca. Isso tanto no projeto como na construção. Isso é um fato já constatado em várias pessoas que deram depoimento. Eu mesmo não fiz uma casa para mim mesmo, então eu não tenho essa experiência, mas ouvi de muitas pessoas falando sobre isso aí. Aqui nós vemos como a casa se modificou, né? Ela originalmente era assim, aqui olha como os revestimentos deram um resultado que eu particularmente não gostei de muito, não. Esse fechamento aqui que foi feito, né, muito radical, então ela tinha uma singeleza muito maior. Por mais que pesasse um pouco essa estrutura aqui mais escura, ela tinha um resultado plástico melhor. Aí aqui vocês podem ver uma casinha bem básica, desenhada por uma criança, e botou até cerquinha, vegetação, etc., sol. E isso é interessante a gente perceber que é uma base, né, uma origem. Uma das coisas que me incomoda um pouco nessa casa é uma coisa que tem nessa e não tem nessa. Repare, o beiral. Se existe uma coisa que eu gosto em casa que tem telhado aparente, é beiral, né? Beiral, ele dá um charme muito grande, sem falar que ajuda a criar uma proteção de sombreamento, né? E eu senti falta nessa daqui. Se tem algo que não, nem tem, né? Porque tá dando para ver aqui que não tem beiral. Bom, uma coisa que eu aprendi no meu doutorado, né, pesquisando sobre inteligência arquitetônica, sobre habilidades específicas para arquitetura, é que nós temos duas formas de trabalhar. Aqui está faltando até o H, né, do Odos Meta, né? Mas a ideia é que a gente tem duas formas diferentes de trabalhar um caminho para chegar a um projeto arquitetônico, né? Um deles é o mais famoso de todos, que é o método. O método tem base no algoritmo, porque você tem uma sequência de fatos, de coisas que você tem que fazer, e tem todo um caminho lógico, né, de trajetória do que tem que fazer antes e o que tem que fazer depois, certo? Então, o método, segundo Jacques Derrida, que foi entrevistado sobre o desconstrutivismo, ele sendo criador do termo desconstrutivismo, apesar de ele dizer que os arquitetos entenderam mal o desconstrutivismo, porque ele não estava falando de desconstruir formas geométricas, e sim desconstruir o pensamento para tentar produzir algo completamente diferente e inovador. E até sair do padrão, sair do consagrado, etc. O Jacques Derrida, ao dar essa entrevista, ele disse que uma das coisas importantes para desconstruir o pensamento é você entender que o método ele é usado em situações em que você precisa de um resultado que já está claro o que você quer no final. Então, se você deseja algo específico que fique pronto, eu quero que a casa fique pronta em 10 dias. Então, o método vai ajudar você a criar um cronograma, a criar uma sequência de tudo que você tem que fazer, inclusive dedicar um tempo para visitar o terreno, buscar os parâmetros urbanísticos que vão definir a legislação daquele local, buscar certos elementos climáticos, estudar posição, casa, edifícios presentes na redondeza para saber o sombreamento que vai acontecer, a barreira de ventilação, por onde caminham os ventos, etc. Enfim, tantas outras coisas que eu vou com certeza estar esquecendo aqui porque eu não estou focado nisso. Então, quando a pessoa pensa nessa sequência, ela tem mais condições de acertar ou de não deixar de fora algumas coisas. Mas note que em algum momento vai ser o momento em que você vai ter que parar dentro do seu cronograma para pensar no projeto, em criar um projeto, fazer algo criativo. Isso aí o algoritmo já não ajuda, né? Uma sequência de coisas que o que vai ser útil para vocês é uma heurística.
Uma heurística que é um instrumento que vai ajudar vocês a encontrar uma solução e deixar funcionar o lado caixinha de vidro do processo criativo. O que é isso? Os teóricos dos métodos de projeto dos anos 60, eles percebendo que um erro em arquitetura é um erro de uma fortuna, é muito caro, eles consideraram que era necessário ter uma sequência de coisas, e aí tinha alguns arquitetos que defendiam a ideia de que o processo de projeto é uma caixinha preta, que ninguém pode saber o que é que acontece lá dentro, porque se você tentar repetir em um outro projeto o caminho que você usou no projeto anterior, dá ruim, não dá certo, porque é uma coisa totalmente desconhecida o que acontece intuitivamente, o processo criativo é muito subjetivo e muito peculiar para cada projeto. E a caixinha de vidro é aqueles teóricos que achavam que existia sim um encaminhamento sequencial do que era possível prever, do que fazer em cada momento. E aí eu estou aqui dizendo a vocês que na verdade existe tanto a caixinha preta quanto a caixinha de vidro. Porque a caixinha preta é a heurística e a caixinha de vidro é o algoritmo. Um dos autores de psicologia da criatividade lá no passado, o Torrance, ele falava muito a respeito do pensamento divergente e do pensamento convergente. O pensamento divergente é aquele que tem um monte de ideias e às vezes essas ideias podem não ter resultado nenhum porque fica uma coisa perdida, é uma coisa muito louca, né? E o pensamento convergente é aquele que faz você analisar se aquelas ideias funcionam ou não, se podem servir para a prática ou não. Eu posso dar um exemplo de Roger von Eck também, o autor que escreveu Um Chute na Rotina e escreveu Um Toque na Cuca. Eu até tenho aqui. Depois ele publicou um livro que resume tudo isso, que é o mesmo livro, só que ele deu um outro nome. É o mesmo livro de Um Toque na Cuca, só que ele deu o nome agora de Tem uma Ideia. Não sei se as pessoas acharam muito informal o nome. Então é Roger von Eck, tá vendo? Esse livro é fundamental, é bem interessante. Parece um livro bobinho para criança ou coisa desse tipo, porque tem desenhos, tem ilustrações bem legais aqui, mas não é não, viu gente? É um livro muito útil para a criatividade. Eu vou até levar na sala de aula para o pessoal tomar conhecimento, que eu não levei no dia. Então, ele diz o seguinte, que além daquela história do que é o criativo, aquele que quer saber de tudo um pouco, né? Ele também fala em alguns momentos a respeito de um exemplo de uma pessoa que estava querendo usar algum recurso para poder descascar a tinta quando você pinta a casa e ela começa a descascar, e aí você tem que lixar ela toda para poder, quando se pintar por cima, não ficar aqueles desenhos do descascado. Então ele teve uma ideia louca, que é assim, botar pólvora na tinta e riscar um fósforo, e quando riscasse esse fósforo, tiraria toda a tinta. Só que fazendo isso, ele destruiria a casa toda também, incendiaria a casa toda. E ele claro que não levou adiante essa ideia, mas foi isso que ajudou ele a ter uma outra solução para a questão, porque foi quando surgiu a ideia dele de colocar junto com a emulsão e o pigmento da tinta, né, um solvente, porque se você coloca um outro solvente que reage com ele, transforma aquela tinta em líquido e você consegue tirar. Então veja que uma ideia louca deu resultado para uma coisa que hoje em dia é utilizado largamente na fabricação de tinta. Outra coisa também que ele cita é um caso ainda mais louco, de uma pessoa que começou até por uma premissa errada, porque dizia que as flores que abrem mais rápido são as flores vermelhas, mais do que as outras de outras cores. Então ele colocou essa premissa na cabeça, e aí teve a ideia de dizer assim, será que se eu colocar algum líquido vermelho na gasolina, olha que loucura, eu consigo acelerar a partida do carro? Aí o que ele fez? Muita gente que já entende dessa parte de mecânica e de química vai entender isso, porque ele colocou então iodo na gasolina, como experimento. Acho que ele até colocou outros líquidos vermelhos também, mas colocou iodo, que é um dos nossos líquidos vermelhos conhecidos, e ele conseguiu aumentar a partida, acelerar a partida da gasolina, aumentando a octanagem, né, da gasolina, se é bem que é isso, se é isso exatamente. Aí, assim, nesse caso, isso é algo que se chamaria de serendipidade. Serendipidade é uma palavra que significa algo que você faz sem ter a intenção de fazer e por acaso acaba acontecendo um resultado positivo. O laboratório Roche, que é da CBON, se não me engano, eles já fizeram várias vezes várias serendipidades, porque eles guardam todos os experimentos que não dão em nada para no final do ano, em dezembro mais ou menos, eles procurarem todos aqueles líquidos que sobraram de coisas que não deram em nada para ver se serviram para alguma coisa. E foi aí que surgiu o lítio e o valium, que são dois remédios, né, de tarja preta que são úteis para a parte neurológica, o estudo neurológico. Não sei se exatamente o lítio e o valium, um desses dois e um outro que
é muito útil para esse tratamento neurológico, né? Então, assim, a gente olhando para aqui, para esse gráfico, a gente vê o A como uma situação atual, o B como meta. Então, no entendimento de Derrida, o fato de você ter a palavra método, começando com meta, né, o significado de meta, aqui do grego, meta, e terminando com odos, com caminho, ele dá a entender de que primeiro você tem uma meta e depois você tem ferramentas para conseguir o resultado final, que é essa meta. Então, primeiro vem a meta, depois o caminho. Só que ele diz que quando você já tem o final, né, a meta pré-estabelecida, você não vai ter nada de novo. Então, se você quiser uma coisa completamente nova, dentro da etapa que é a etapa criativa, a etapa que é definir a forma, porque a meta sua não é a forma final que aparece da sua obra de arquitetura. A meta sua é terminar um projeto com todos os seus detalhes, com toda a sua representação, com toda a sua representação gráfica, ter ele em uma aparência que possa ser apresentado para outras pessoas. Então, dentro desse caminho, tem um momento em que é o momento da criatividade trabalhar, e essa criatividade, é bom que ela nem seja muito com uma meta muito estabelecida, porque você pode ser inovador e inventivo se você começar não pela meta, começar pelo caminho, inverter. E é por isso que algumas pessoas, né, um grupo de psicólogos, né, da UFRJ, Eduardo Passos, Virginia Castrup e Liana da Escócia, né, eles defenderam a tese de que é preferível trabalhar com odos meta, que é isso aqui, ó, começando pelo caminho e depois chegando à meta, né? E esse odos meta é uma construção que ajuda a gente a não ficar preso no caminho algorítmico, mas numa cognição inventiva, buscando ser mais inventivo do que criativo. Esse livro ele acabou indo parar na nossa biblioteca porque a Virginia Castrup, que é uma das dos psicólogos que estão aqui nesse livro, ela levou esse livro para lá, para a faculdade, porque ela, com certeza, ela já sabia que esse livro não podia ter na nossa biblioteca, já que é um livro da área de psicologia. Mas como realmente eu concordo com ela, é muito importante a pessoa ver esse aspecto. Então ela colocou o livro dela e mais alguns livros, né? Esse inclusive, que depois eu adquiri até o volume 2, em azul, que continua falando um pouco desse método, que é um método cartográfico, né? Porque, por exemplo, se vocês vão fazer uma viagem com um grupo de turismo, né, que tem aqueles guias turísticos e tal, que vão indicar o caminho que você vai percorrer um caminho que eles decidiram como importante. E muitas vezes a massa de pessoas querem seguir ali. Mas eu, quando fui para a Itália, por exemplo, eu pedi a guia turística do Vaticano, que era obrigatório ter um guia turístico para visitar a Capela Sistina. Perguntei a ela onde é que ficava São Pietro, em Montório, né, porque eu queria ver aquela célebre fonte que apareceu na Princesa do Plebeu, e queria também conhecer o Palácio Farnese de Michelangelo, né? Aí ela disse, mas isso aí não é um caminho que todo turista quer conhecer. Aí disse a ela que ela era arquiteta, ela entendeu, porque saía um pouquinho daquele padrão, e a ideia é que você, tendo um mapa na mão, você vai para o lugar que você quiser. E eu até nessa viagem, eu até fiz um tour visual e virtual, através de vídeos que falam Itália vista de cima, usando drones, etc. Então fiz essa viagem, vi muitos lugares que as pessoas nem sabem que tem atrás de uma construção, e elas nem veem, nem experimentam esse vislumbre de uma coisa maravilhosa, porque não sabiam que ali atrás tem uma coisa magnífica, e o roteiro turístico para poder seguir a sequência, né, do que precisa ser visitado, e até dá tempo de fazer isso em um turno e no outro turno pegar outro grupo, e aí vem o aspecto financeiro, né? Acabam não visitando todos os lugares, e nem lugares às vezes que vocês gostariam de visitar. Então o método cartográfico é quando você tem um mapa e não o destino, e não uma sequência, e não um roteiro. Você tem um mapa que você define o que você vai fazer, como você vai fazer, né? Então é importante que a gente entenda isso, para que a gente saiba em que momento a gente precisa de algoritmos, em que momento a gente precisa de heurística. E definir as heurísticas pessoais. Para vocês entenderem a heurística, tem uma história célebre que eu contei na sala, que era de uma pessoa Arquimedes, né, o famoso Arquimedes, que foi cobrado dele, por ser uma pessoa inteligentíssima, do rei, que ele encontrasse uma forma de medir o volume da coroa, porque o rei dava ouro para os ourives fazerem as coroas, e ele estava desconfiado que os ourives estavam pegando o ouro, ficando para eles, só revestindo a coroa e colocando metais mais pesados que o ouro dentro, para que conseguisse
um resultado, né? Ou mais pesados ou tão pesado quanto. Talvez até o fato deles terem pegado um metal mais pesado que tenha feito o rei desconfiar, porque ele queria que não tivesse menos do que o peso do ouro, porque senão eles diziam, e o restante do ouro, você fez o quê? E aí o Arquimedes ficou pensando no que fazer para poder resolver essa questão. Aí ele foi pensando igual o nosso querido Buckminster Fuller, que ficou pensando no vão que ele tinha que vencer. O Arquimedes também ficou tentando uma solução para medir o volume da coroa do rei. Aí ele foi tomar banho numa banheira, e quando sentou na água lá e tal, quando entrou na água, a água começou a transbordar, e ele aí teve a ideia de fazer isso com a coroa, colocar a coroa dentro da água para medir o volume, né? Porque ele tendo a relação do peso, do volume, né? E sabendo o volume de ouro que o rei deu, ele teria condições de calcular se estava sendo utilizado todo o ouro ou não, né? Então, quando ele fez isso, ele descobriu isso, ele saiu gritando eureka, eureka, pelado, inclusive. Então, esse eureka que deu origem à palavra heurística. Então, esse gatilho, essa coisa, quer dizer, para o Arquimedes foi um elemento físico. Então, existem heurísticas físicas mesmo, né? Que são coisas que estimulam a gente a entrar num estado criativo. Lembra do estado criativo que eu falei lá no início? Então, no caso dele, foi a água transbordando que fez ele conectar mentalmente de uma forma até racional. Mas nem sempre as heurísticas são racionais, porque a gente pode ter experimentos coisas, por exemplo, músicas, ou então certos perfumes, odores, né, que a gente usa até em óleos essenciais, que estimulam a gente, deixam a gente num estado melhor. Um ambiente, por exemplo, bem aberto. Eu me lembro que quando eu me mudei de uma casa que era mais apertada, de um apartamento mais apertado para um outro mais amplo, meu poder criativo aumentou. Até parece, a impressão que dá, e não é algo difícil de imaginar, que a interação que a gente tem com o espaço, de ver algo na nossa frente, né? Como um espaço muito grande na nossa frente, é como se libertasse a gente para a imaginação poder realizar alguma coisa. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem no Feng Shui, porque no Feng Shui fala-se da fênix vermelha, que seria o que estaria na frente da gente. O elemento fogo e tal, que estaria na frente, e esse poder de ter algo na nossa frente que não é limitador, que não bloqueia. Então, é um aspecto muito mais psicológico do que esotérico, do que, digamos assim, energético e tal. Existem os elementos considerados energéticos, chamados de Qi e tal, mas a palavra Qi, ela, no chinês, é tudo quanto é energia que você imaginar, desde energia elétrica, energia cinética, energia mecânica, enfim. Então, se é assim, a gente entende que o psicológico está presente aí também. Então, ter mais espaço na frente da gente faz a gente ter também mais liberdade para criar, mais capacidade de inventiva, mais capacidade mais possibilidade de atuação no mundo, né? Então, seguindo aqui, a gente quer mostrar para vocês esse livro, né? O Notes on the Synthesis of Form. Esse livro é de Christopher Alexander, né? Esse livro eu tenho ele desde 2009, quando a gente estava fazendo o doutorado, e quando a gente estava fazendo o mestrado, e eu utilizei muito ele para o mestrado, quando a gente fez um processo participativo de projeto com a escola de música. E ele tem, assim, a dissertação de mestrado de Christopher Alexander, que não era arquiteto, acabou se tornando por conta do mestrado que fez. Ele era matemático, e ele traz aqui elementos de matemática que só foram compreendidos melhor por nós, né, na arquitetura, por conta de um grego chamado Nikos Salingaros, que era entusiasta de Christopher Alexander, que é entusiasta de Christopher Alexander, e até colocou alguns livros gratuitos na internet, em inglês no caso, né, e eles explicam melhor, né, tentam traduzir melhor o que Alexander queria trazer, e é uma ideia fantástica o que ele traz. Esse livro tem em inglês. Engraçado que esse livro lá naquele tempo que eu busquei ele, chegou em um dia ou dois no máximo, pela Amazon. Aí a gente tem aqui a versão em espanhol, né, que eu acabei adquirindo num sebo, Ensaio sobre a Síntese da Forma, também de Christopher Alexander, e eu também vou levar ele lá na aula para o pessoal ter acesso, porque eu só levei o inglês. Mas assim, o que eu quero dizer sobre esse livro é que ele tentou buscar caminhos cognitivos para a gente resolver um problema sério que tem em arquitetura. Se você tem 100 variáveis para resolver, desculpem, se vocês têm 100 variáveis para resolver num projeto, ele diz que você não consegue resolver todas ao mesmo tempo. E aí você tem que fazer uma primeira vez, aí usa o seu lado criativo, apaga o seu lado crítico, para fazer alguma coisa, aí depois você acende o lado crítico. Quando acende o lado crítico, descobre que não ficou 100% correto o trabalho,
faltou algumas variáveis, faltaram algumas variáveis, aí você liga de novo o modo criativo, aí você liga de novo o modo criativo, tenta novamente, liga o crítico e descobre que faltaram de novo variáveis. Como evitar ficar fazendo isso, indo e vindo, e como fazer para poder atender a mais variáveis de uma vez só? Ele disse que um estudioso chamado George Miller, em 1956, ele trouxe para a gente um famoso texto que é o mágico número 7 mais ou menos 2. O número 7 mais ou menos 2 é 7 menos 2, que é 5, e 7 mais 2 é 9. Então, ele diz que entre 2 e 9 são os números... entre 5 e 9 são os números possíveis de coisas que a gente pode trabalhar ao mesmo tempo, processar ao mesmo tempo na nossa mente. Né? Alguns conseguem com mais facilidade, outros com menos facilidade. Então, repare que 9 coisas ao mesmo tempo está muito longe de 100 variáveis. Então, o que Alexander raciocinou? Ele disse que se eu tenho 100 variáveis, mas eu agrupo elas, criando até alguns mecanismos de desenhar, que ele chamava até de diagramas, criando diagramas que possam ajudar a gente a lembrar daquelas 10 variáveis que eu preciso atender. Então eu transformo cada 10 variáveis eu transformo em uma só, em um gatilho que ajude a gente a lembrar. Aí em vez de ter 100 variáveis, eu passo a ter 10 variáveis. E 10 está muito mais perto de 9. Então, aí a gente torce para que um projeto não tenha tantas variáveis assim como 100, mas tendo menos e tendo condições de resolver uma gama muito maior de variáveis de uma vez só, a gente acaba resolvendo mais rápido os projetos e com mais condições de dar espaço para a criatividade. Porque muita gente pode pensar assim, não seria a gente aí tentando criar muita regra para criar e aí isso até atrapalhar o processo criativo? Não, porque o que ele está fazendo é exatamente o contrário, ele está simplificando uma tarefa que seria mais difícil, o lado cognitivo, simplificando o lado racional para deixar margem para a criatividade acontecer com mais liberdade. Né? E assim, se a gente não tem 100 variáveis, a gente pode ter 9 variáveis ao mesmo tempo pensando. Se uma pessoa não tem capacidade de pensar nas 9 variáveis ao mesmo tempo, vai pensar em 7, em 8, e depois numa segunda tentativa consegue. Ou pode ser que as 7 ou 8 variáveis que a pessoa consiga, ou no máximo 9, elas estejam dentro do conceito do projeto que está sendo feito pela pessoa, porque o conceito nada mais é do que destacar algumas variáveis como mais importantes. Então, se você está respeitando aquelas que fazem parte do seu conceito, pode ser que as outras nem sejam tão relevantes ou sejam mais fáceis de resolver no decorrer do desenvolvimento do projeto ou até da obra. Certo? Então, isso é basicamente o que Christopher Alexander trouxe no seu ensaio sobre a síntese da forma, tentando definir um projeto em duas partes, como uma parte que é análise do contexto e síntese da forma. Análise do contexto sendo todo um estudo da parte mais filosófica e mais de premissas que precisam existir antes de você fazer um projeto, né? E a parte de síntese da forma, entendendo síntese não como um resumo, mas execução, realização, criação, porque síntese também é como uma gênese, né? Como uma elaboração, como uma criação. Então você sintetizar a célula humana, sintetizar a matéria orgânica. Então isso, sintetizar no sentido de gerar, de produzir artificialmente ou produzir por si mesmo. Então síntese da forma aí é o caminho que depois você transforma tudo isso que foi conceitual em algo formal, algo material, algo manifestado real. Então, ele quando fez esse trabalho, ele desenvolveu adiante, né, com um livro que se chama Linguagem de Padrões, que é esse livro aqui bem interessante, que tem 253 padrões, que na verdade precisam ser entendidos no sentido mais amplo da palavra padrão, porque não é um padrão só de algo que se repete como algo assim, negativo, pejorativo, algo que se repete negativamente, porque ficaria igual a de outras pessoas, ou algo sem personalização. Esse padrão aí no sentido de uma coisa que nos ajuda a resolver problemas, né, que é algo testado empiricamente várias vezes, e porque se testou empiricamente, se viu como uma coisa importante para o projeto, ele vira um pattern, né, um padrão. Eu prefiro até usar o pattern, né, que é o termo que é em inglês aqui, ó, a pattern language, né, do que padrão, porque aí tira essa ideia negativa da palavra padrão. Então, se você
ver que determinada coisa funcionou muitas vezes, você vai acabar repetindo, mesmo você tendo consciência de que aquilo poderá mudar em algum momento, um momento mais criativo, um momento em que exija uma mudança maior. Só para dar um exemplo, espelho que é a parte vertical da escada, né? Que tenha 20 centímetros, ele já é cansativo. As pessoas tropeçam, as pessoas se cansam muito subindo a escada. Né? E o de 15, ou de menos de 15, 14, 10, as pessoas tropeçam também porque não enxergam. Se você botar um degrauzinho bem pequeno, de 10 centímetros, num lugar, e não tiver uma faixa identificando ali para você ver que tem uma altura, é possível que a pessoa tropece toda hora. Então existe uma faixa mais ou menos entre os 16, 15, 16 até 17, 18 centímetros para você ter um degrau. Então isso é um padrão, você deve respeitar. Tem muito arquiteto que diz, né, tem até um arquiteto famoso na nossa faculdade que já faleceu, Assis Reis, que ele dizia que para ele, varanda com menos de 1,5 m não era varanda. Então as varandas dele tinham em torno de 2 metros, porque era um padrão, né, que ele levava em conta. Algumas pessoas consideram que ter mais de 7 carros no estacionamento é muito, né? Então ela bota um jardinzinho com uma árvore até para sombrear os carros. Então isso são os padrões que a pessoa desenvolve. E Alexander trouxe 253 padrões, até sequenciados em um processo de hierarquia, né? Que diz respeito à cidade, que diz respeito à construção, à casa em si, que diz respeito ao detalhamento, né? Dos ambientes e tudo mais. Então, esse livro é um livro que, quando você lê os padrões, é um livro de consulta, mas se você lê todos os padrões, você está tendo um aprendizado de arquitetura fantástico, porque vocês estão vendo diversos raciocínios que é preciso que a pessoa tenha quando para pensar numa casa. E alguns dos padrões foram testados empiricamente por Christopher Alexander. Então, isso é muito legal de ter. A gente vai ver mais alguns padrões daqui a pouco. Mas aqui, um outro livro que eu trouxe também, que eu levei na sala, que é Arquitetura sob o olhar do usuário. Apesar de o usuário, nesse exercício, ser o próprio arquiteto, é importante a gente entender como o usuário vai ser de fundamental importância na definição do projeto. Não adianta aquela coisa do usuário dizer assim, ó, eu confio em você, que é o profissional, em fazer um projeto maravilhoso. Toda vez que acontecia isso comigo, eu não gostava e eu dizia assim, não, eu prefiro que você diga o que você quer mesmo, que a gente sente para poder ver o que é realmente necessário no seu projeto. E por último, esse outro livro aqui, que é Arquitetura e Psique. É um livro de Lucy Huskinson. E esse livro é o mais recente que eu adquiri. Ele fala, né, de como, dentro da perspectiva da psicologia junguiana, a gente pode entender a moradia. Né? Inclusive, ele tem aqui um momento em que fala como o Jung construiu a Torre Bollinger, né? Que foi a torre onde ele se reclusou para escrever o Livro Vermelho, que foi um livro que serviu para um mergulho no inconsciente dele, buscar as coisas que estavam sombreadas, que ele não queria mostrar, porque estavam na sombra. E dizem até que o Liber Novus, né, que é o livro vermelho, tem 3 partes, né, tem 3 livros dentro do livro. Muitos dizem que o 4º livro é a própria Torre Bollinger, porque ele atuou com várias obras, várias artes, né, quando ele se reclusou, quando ele ficou em retiro para poder escrever o Livro Vermelho. Ele fez esculturas, fez pinturas, e a parte da arquitetura que ele fez foi a Torre Bollinger, que era o lugar que ele estava vivendo, e ele sentia, a partir da sensibilidade dele, ele sentiu que precisava mudar na torre, e a torre foi passando por uma transformação incrível, e ele mostrou claramente como a casa que ele ia transformando tinha uma relação muito forte com as transformações que ele mesmo estava vivendo. Isso era muito curioso, né? Ele quis morar nessa Torre Bollinger durante um período grande, até em que ele estava escrevendo o Livro Vermelho, sem energia elétrica, sem fogão, etc. Ele usava fogão a lenha, ele mesmo cozinhava as coisas para ele. Então ele viveu uma experiência de digamos, transformação interna e de busca interior. Né? Dizem até que as esculturas que ele fazia, quando tinha algum problema, vamos dizer assim, em uma parte do corpo, quando ele até tentava retratar a si mesmo, essa parte que não ficava muito bem era um inconsciente dele mostrando que ele precisava cuidar daquela parte do corpo dele, ou daquele elemento interno, ou algum órgão interno. E era incrível porque muitas vezes ele ia no médico e via que realmente havia um problema naquela parte que ele não conseguiu retratar muito bem. É como se o inconsciente dele estivesse mostrando algo que está ali, que ele tem consciência, mas não tem uma consciência, tem assim, numa consciência mais ampla, mas não no consciente expresso para poder lembrar. Né? E muitas vezes em sonho, muitas coisas apareciam também para ele, né? Mostravam que ele precisava mudar em alguns aspectos. Né?
Então, são livros importantíssimos e interessantes para estudar para essa temática e para essa busca, não só de quem vai projetar, de quem vai projetar a casa para si mesmo, mas também para a pessoa analisar a casa que está vivendo e o que ela está trazendo para a gente. Porque a gente tanto pode, às vezes, não gostar logo de início da casa, quando ela é muito nova, e depois se acostumar, e aí, pelo poder de adaptação, você se acostuma e aí não vive tão bem nela. E aí eu comparo isso muitas vezes a pessoas que plantam árvores em terrenos que não são muito favoráveis para aquela planta, né? Eu que trabalho com paisagismo. Ou então quando vocês botam uma árvore em plena cidade, num passeio, com um espaço bem reduzido, onde ela pode respirar, onde a raiz dela pode respirar. Ou então quando vocês transportam uma árvore, já ela com mais de 1 metro, 2 metros, transportam um coqueiro, né? Já com um certo tamanho, ele não vai se desenvolver tanto porque vai para um território, um lugar que não é muito adequado, e a fase que seria do coqueiro crescer desde pequenininho, né, e tal, e avançar, já tinha passado. E aí o que é que você se pergunta assim, mas o coqueiro não está vivo, a árvore não está viva, a planta não está viva, tá, mas ela não pode dizer também o sofrimento que ela está tendo, ou a gente já percebe de cara que ela não vai ter o potencial que ela poderia ter se ela tivesse sido plantada no lugar correto. É um pouco o que acontece também a gente quando mora num lugar que não está muito adequado. Tanto pode ser porque a gente passou a gostar mais de determinada coisa que a gente não gostava, como pode ser também porque a gente se adaptou e está sofrendo alguma coisa interna, inconsciente, que a gente não sabe. O que não dá é para achar que a casa vai resolver o problema de todo mundo de uma vez. Ela tem um poder terapêutico, sim, tem um poder de ajudar a gente a resolver questões psicológicas, mas ela não é milagrosa. Então, por exemplo, se uma pessoa repete para você inúmeras vezes, como eu já tive clientes que fizeram isso, ó, eu quero uma casa que não apareça. Eu quero que você faça ela muito bonita, mas não apareça, porque deve ter um muro que proteja, porque senão um ladrão vai ver ela muito bonita e vai querer roubar, né? Ou então tem pessoas que não querem varanda, querem muito fechada, aquela casa assim, meio apartamento, né? Pessoas que moraram em apartamento durante anos. Então não adianta querer insistir e dizer à pessoa que ela vai gostar muito de ter casas que não sejam tão fechadas, porque é um processo interno. Se a pessoa insiste em dizer que ela prefere uma casa assim, é capaz de ela até mudar de arquiteto se você não acatar. E não precisa chegar a isso, porque o ideal é que o arquiteto realmente acate e tente usar alguns artifícios, alguns elementos que vão ajudar a pessoa aos poucos a se transformar nesse sentido. E quem sabe num outro projeto que a pessoa faça, em uma outra casa que a pessoa mora, já tenha alcançado esse resultado, esse caminho, né? Ou não, ou pode ser um traço de personalidade que a pessoa quer manter o resto da vida, né? Eu mesmo tive um cliente que queria morar em Buraquinho, que é uma região mais afastada do centro da cidade de Salvador, aqui na outra cidade, e que ela tem áreas verdes muito mais do que Salvador. E 2 médicos que foram clientes meus fizeram essa casa lá, e uma coisa que eles me pediram logo no começo foi assim, que fosse uma casa que tivesse um telhado aparente, que eu pudesse ver, né, esse telhado. E isso era muito compreensível, porque médicos que trabalham em hospital, se fossem para uma casa que tivesse platibanda, a sensação seria de estar indo para o trabalho. Como eu conheço uma pessoa também que trabalha na Caixa Econômica há muitos anos, né, e não gosta de telhado com platibanda, e acredito eu que seja também por essa sensação de não estar indo para uma casa, para a casa que ele vai descansar, mas sim continuando no trabalho que ele estava. Então isso é uma semiologia da arquitetura que precisa ser compreendida e precisa ser utilizada em favor, né, de quem vai morar nela, então tanto pelo arquiteto quanto pelo próprio morador, se ele for o arquiteto, né? Então é interessante perceber que esse casal, depois, quando decidiu morar mais perto de Salvador, encontrando um local que tinha mais áreas verdes, eles não queriam mais casa com telha aparente, porque construíram outro tipo de percepção e conseguiram, e transformaram um pouco isso neles e perceberam essa transformação. E aí numa outra casa que a gente fez para eles, já não tinha mais esse cunho, esse aspecto que eles tinham pedido no início. Então nós somos uma metamorfose ambulante. Quem fizer uma casa do arquiteto enquanto estudante, por exemplo, a cada ano, ou a cada 2 anos, ou quando terminar o curso, ou depois de alguns anos de formado, se fizer de novo uma casa do arquiteto, vai ser uma casa diferente. Tanto porque já passou por experiências novas ao longo do curso, passou por experiências novas fazendo projetos de outras pessoas, como eu disse no começo, às vezes até fazendo para outros coisas que jamais faria para si mesmo, e descobrindo que talvez gostasse dessas outras coisas que achavam que não gostavam, né? Então vamos lá, vamos adiante. Dentro da perspectiva do estudo de Christopher Alexander, a gente encontra aqui algumas ilustrações do livro dele que eu tentei trazer para ajudar a gente a entender. Se a gente tem variáveis conectadas aqui, ó, é importante entender que se eu transformo uma coisa, transformo uma variável e resolvo ela,
pode ser que eu esteja criando uma outra variável que não está bem resolvida, porque as coisas estão conectadas. Se uma variável fosse totalmente isolada das outras, a pessoa resolveria em 2 segundos, que é o tempo que você pode, em um croquis, mostrar como é que você vai resolver um problema. Por mais que ainda não tenha os desenhos técnicos que vão fazer as pessoas executarem aquilo ali, porque a Alexandra está tratando da solução do projeto, da solução criativa. Em 2 segundos, cada variável, ou até se a pessoa não for tão rápida, pode ser em 10 minutos, em 20 minutos, em meia hora, em 1 hora, mas o fato é que pontualmente é possível resolver as variáveis, mas as variáveis não estão isoladas. Então, como elas estão conectadas, você tem que realmente pensar em certos agrupamentos, né? Pensar assim, se eu mexer nisso vai mexer aquilo, se eu mexer nisso vai mexer naquilo, então agrupa logo. Então esses módulos de 10 em 10, que eu estou usando aqui só porque Alexander trabalhou com o número de 100 variáveis e depois a subdivisão em 10, e diga-se de passagem, isso foi inspirado no livro Design for a Brain, que ele é de John Ashby, se eu não me engano, que ele tinha lido nessa fase em que muitos trabalhos de psicologia cognitiva estavam saindo em 1956, e ele leu muita coisa sobre isso. E nesse processo, ele dizia que o nosso cérebro também se subdivide em módulos para resolver as questões. Então, se a gente sabe que o cérebro se subdivide assim para funcionar melhor, né, dentro de um processo que foi evolutivo, né, dentro do nosso encadeamento evolutivo para chegar até o nosso cérebro, imagine que a gente também pode usar esse caminho de modular, né, de usar certos agrupamentos de coisas. E esses agrupamentos de coisas que antes estavam divididos de uma forma, né, análise do contexto e síntese da forma, foram ganhando outros percursos. Mas antes disso eu queria mostrar esse desenho aqui, ó, que dá a ideia de que são as variáveis mais importantes do projeto e que justamente elas correspondem ao conceito, dentro da visão de Christopher Alexander. Aqui vocês podem ver um gráfico em árvore mostrando a análise do contexto sendo toda destrinchada e chegando até o programa, que são os subconjuntos, né? O programa para Christopher Alexander inclui muito mais coisas. Então, é toda a parte que não é, vamos dizer assim, formal. Toda a parte que não é decisão do arquiteto fazer, porque o contexto vem do usuário, vem do terreno, são todas as situações que você tem que obedecer na hora de fazer o projeto. E depois de tendo esse apanhado feito, aí começa a síntese da forma, criando a realização, os diagramas, e ele tentando fazer o projeto fluir e ser transformado em forma. Depois, essa análise do contexto passou a ter o nome de padrões, né, como a gente já falou aqui no instante, e a síntese da forma continuou sendo forma, porque não tem nome melhor para dizer sobre isso. E na análise do contexto, ele associa, como bom matemático, ele associa isso às incógnitas, né, aos dados do problema. E a síntese da forma seria a solução do problema. Então, o que o arquiteto tem que fazer é transformar um problema em dados e variáveis e depois encontrar a solução final. Dentro de uma linguagem bem matemática, não é tão simples assim, porque aí precisamos lembrar que existe a criatividade, existe a arte atuando. Mas quando ele evoluiu esse caminho dele, ele chamou de padrões, e aí começou a trabalhar nesses termos que eu falei para vocês como premissas de projeto, e tem graduações desses padrões, porque alguns deles são no nível do urbano, outros no nível da construção, outros no nível do detalhamento, né, de interior mesmo, a parte da arquitetura de interior. Mas entendam que isso tudo aqui ainda é no conceitual, porque Alexander defendia que a gente deveria resolver tudo num planejamento, no lado mais das ideias, para depois transformar em forma, porque toda a linguagem de padrões ela está dissociada de formas. Você pode ter diferentes linguagens de forma para uma mesma linguagem de padrões. Só que a linguagem de padrões também é importante que a gente diga, ela é fruto da nossa experiência também. Então tem um aspecto psicológico, fruto da nossa experiência com a moradia, lugares que a gente já morou, lugares que a gente já foi e gostou muito, de casas de amigos, casas de pessoas próximas, ou até que não eram residências, elementos arquitetônicos que a gente via em um restaurante, em uma escola, que a gente acharia interessante ter numa casa para a gente. Então isso tudo são coisas que a gente assimila dentro da nossa linguagem de padrões e que podem ser utilizadas num processo maior de elaboração de um projeto para nós mesmos. Quando a gente vai fazer um processo participativo, várias pessoas decidindo sobre um mesmo cômodo, um mesmo ambiente ou sobre a mesma edificação, as linguagens de padrões dessas pessoas entram em confronto e às vezes em conflito. E aí por isso que as reuniões são importantes para que esse conflito seja resolvido e a gente chegue a um consenso e consiga fazer um trabalho que agrade pelo menos a uma boa parte das pessoas que estão ali, né? E pelo menos as pessoas para quem está destinado exatamente, né? Porque não adianta você pegar assim, uma pessoa que vai fazer um projeto
de um cinema ou de um teatro. Aí o cara é um investidor, a pessoa que vai fazer, vai conversar com o arquiteto, mas ele tem que lembrar que não é ele o cliente são as pessoas. Aí tem que pensar que público-alvo ele vai ter naquele teatro ou naquele cinema, para que seja feito o projeto com base nisso e a linguagem de forma esteja adequada à linguagem de padrões. Né? Aqui é só para mostrar, por exemplo, que ele fazia diagramas dentro de um caminho que é de um desenho em árvore. Né? Por exemplo, se ele queria fazer uma vila, aí tinha uma série de diagramas que lembrava ele de uma série de coisas que ele precisava decidir, depois subdividido aqui, né, várias outras coisas. Em outras palavras, é como se isso aqui fossem as variáveis, as 100 variáveis que a gente tinha originalmente, que são transformadas em diagramas menores e depois reunidas num projeto só, quando você tem assim que elaborar a síntese da forma. Né? Só que ele também questionou o diagrama em árvore, porque ele disse que o diagrama em árvore tem limitações. Por exemplo, esse círculo, essa variável aqui, ela não se conecta com essa, a não ser se você voltar para cá, para cima. Né? Então ele diz que a limitação das conexões que possam acontecer internas aqui é muito grande, então ele começou a usar não mais o sistema em árvore, mas sim o sistema em semi-retícula, que é considerando que você tem aqui uma conexão interna também, né? E depois a própria retícula completa, porque semi-retícula é uma que você conecta assim, né, nesse triângulo. A retícula é quando você tem toda uma conexão em vários níveis e até tridimensionalmente, né? Então é uma rede completa. Se a gente levar em consideração que isso aqui é um projeto que foi pensado para uma população, usando esse gráfico em árvore, né, usando a retícula, a árvore, o gráfico em árvore. E aí as pessoas foram modificando com o passar do tempo até chegar a isso aqui, no futuro. Né? Isso aqui é um desenho de Moebius, um grande artista de quadrinhos, que eu usei na minha dissertação de mestrado. Né? Esse aqui é Christopher Alexander, que hoje até ele é budista, né? Interessante isso. Aí a gente vê aqui os diagramas diferentes, né, de conjunto, né, que se utiliza para mostrar como as soluções mais complexas exigem uma reticularização maior, né, das conexões das coisas. Né? E aí a gente se pergunta, será que um arquiteto poderia já fazer um projeto que fosse igual ao que a população quer, do jeito que ela foi modificando? Claro que não, por duas razões. Primeiro, é uma coisa muito difícil de alcançar, porque a própria população não sabe direito o que ela quer ou o que ela vai querer no futuro. Se ela não sabe direito o que ela quer naquele momento, que dirá o que ela vai querer no futuro, porque isso aqui é um fruto de uma dinâmica de transformação ao longo do tempo. Não foi uma coisa que eles já estavam pensando desde o início ser assim. Né? E nós tivemos essa experiência quando fizemos a escola de música, um processo com a escola de música da UFBA, mesmo não sendo o projeto que está sendo feito hoje, porque depois teve um plano diretor que modificou, e aí não pôde ser utilizado, e no projeto de hoje nem foi utilizado a minha dissertação de mestrado da época. Mas mesmo entendendo isso, a gente sabe que à medida que a gente ia fazendo o processo participativo e iria descobrindo coisas que o pessoal precisava, tinham em andamento muitas pessoas que estavam desenvolvendo pesquisa, coisas novas iam surgindo, até áreas de pesquisa novas iam surgindo, e aí imagine que tudo que a gente já tinha planejado no começo estava sofrendo modificações enquanto a gente estava em desenvolvimento com o processo participativo. Imagine quando chegasse no projeto, imagine na hora da construção. Então isso é uma coisa dinâmica, é uma coisa, tanto que Christopher Alexander nem é muito favorável de plano diretor com uma distância muito grande, assim, de 20 anos, de 10 anos, planejar por 20 anos, 10 anos, porque ele dizia que um planejamento urbano é como uma árvore. Mas não no sentido da árvore, do gráfico em árvore, mas uma árvore no sentido da espontaneidade. A gente não sabe. Imagine que se você vai plantar uma árvore na semente, perto de uma casa, a gente tem que dar uma distância muito grande, porque a gente não sabe para que lado ela vai crescer mais. Se a gente não quiser ficar podando ela toda hora ou fazer uma poda mais agressiva, é bom que a gente deixe um espaço, uma certa vantagem de diferença entre um e outro. Aí a gente vê aqui o gráfico em árvore, depois uma reticularização, ele se transformando em semi-retícula cada vez mais complexa, né? E mostrando como isso se aproxima cada vez mais da necessidade real que o usuário tem. Bom, na evolução do processo todo dos diagramas e chegando ao padrão, eu trouxe aqui 3 exemplos de padrão para vocês entenderem melhor o que é exatamente o padrão. Então, 3 padrões que eu acho bem fáceis de entender e bem interessantes na vida cotidiana da gente. Né? O padrão número 61 é o de praças públicas pequenas. Pequenas.s, né? Na verdade, se você vai fazer uma praça que quer que as pessoas se integrem entre si, é preciso que vocês façam praças não muito grandes, mas claro que também não muito pequenas. Né? Esse pequeno aí é relativo.
Porque na parte empírica do padrão, porque como eu disse a vocês, o padrão tem um problema e uma solução. Ele precisa ter uma solução arquitetônica, formal, senão não é padrão para ser usado como linguagem de padrões na arquitetura. É um padrão para ser usado como linguagem de padrões na gestão, ou na gestão administrativa, ou num processo de dinâmica até de psicológica para o entendimento do espaço e se resolver dentro do espaço. Mas quando é para fazer uma proposição arquitetônica, precisa ter um problema, uma certa, digamos assim, um conteúdo teórico que ajude a gente a chegar a uma solução. E esse conteúdo teórico é uma pesquisa empírica, um experimento. E, por exemplo, nesse caso aqui, o experimento é aquele que diz que se você tiver uma pessoa a mais de 30 metros de distância de você, você não identifica a fisionomia dela. Então, se você não identifica a fisionomia dela, como é que você vai conseguir se integrar àquela pessoa? Então, é interessante fazer, se tiver um espaço grande para fazer praças, que você consiga fazer nucleações nessas praças que permitam a pessoa ter um contato visual entre si, para que a integração aconteça. Então, isso é uma sugestão, porque todo padrão é uma sugestão que pode ser mais forte ou menos forte. Inclusive, quando Alexander enumerou seus 253 padrões, ele colocava 2 asteriscos quando ele achava que era um padrão mais forte, mais assim, provável de que todos respeitassem e achassem importante. Um asterisco quando ele acha mais ou menos, né, médio, e nenhum asterisco quando ele achava que isso poderia variar de pessoa para pessoa com muito mais frequência. Né? Um outro padrão é o alas de luz, que eu gosto muito, que é o padrão 107. Que ele diz o seguinte: se você tem uma janela aqui e você quer fazer um projeto num padrão solar passivo, que tem a possibilidade de utilizar o sol mais tempo, né, para não ter que acender luz, então você tem uma janela aqui e isso aqui tem mais ou menos um alcance de 4 metros. Aí entra o aspecto empírico. Se o arquiteto quiser, ele pode fazer sua própria pesquisa empírica e descobrir que não é 4 metros para ele, que é 5 ou que é menos, é 3, que vai iluminar aquela janela aberta. E dependendo do tipo de janela, o quanto tem de abertura da janela, de vidro, quanto de vidro tem, quanto de madeira, quanto de alumínio, sei lá, você também vai ter diferenciações. Então, se você tem 4 metros de alcance para cá, vamos continuar mantendo 4 metros de Alexander, e do lado de cá 4 metros também, quando você tem mais de 8 metros de distância, né, de um bloco desse construído, você já vai ter que descobrir uma solução para melhorar a iluminação, se você quiser que seja uma iluminação natural durante a manhã. Então isso é um padrão que se chama alas de luz. Não tem que o desenho ser assim, né? Retangular ou desse tipo. Então o padrão de alas de luz é importante para que a gente leve em conta se esse tamanho é muito grande para criar sombreamentos internamente, se você tem um bloco muito maciço e fica difícil iluminar a parte interna, né? Depois nós temos um padrão aqui que é o padrão 115 e que ele está associado a pátios internos, assim. Vamos supor que você, num claustro, né, de convento, que você tem as freiras sem poder ter contato com a área externa por causa da clausura, elas têm que ter abertura para algum lugar para respirarem, né? Então as celas delas geralmente são voltadas para um claustro, e esse claustro, ele geralmente é algo muito fechado. Por mais que você tenha área verde nesse claustro, essa área verde é limitada, porque você tem também que ter caminhos para as pessoas ali acontecendo. E se você olha em volta no claustro desse, por mais que seja bonito, porque você tem edificações antigas e belas em sua volta, você não tem uma interação com o céu, com a ventilação, com uma vegetação mais abundante que possa estar fora. Então, se você abre uma brechinha, assim como tem essa aqui, para poder ter uma visão da área externa com uma vegetação mais abundante, você já está dando mais vida àquele pátio. Então, isso pode ser aceito por algumas pessoas, não aceito por outras, mas é um padrão de Alexander que ele defende dos pátios com vida precisarem ter aberturas para a área externa. Se for um convento ou um claustro, você não vai conseguir fazer isso, mas aí você tenta resolver formando um claustro um pouquinho maior para que tenha mais vegetação, que é o que acontece em muitos claustros mesmo. Eles geralmente são muito amplos, porque não só precisam ter muitas celas ali em volta, na parte interna, como também para poder permitir uma maior quantidade de verde, de árvores, essas coisas, né? Aqui eu trouxe mais alguns exemplos, né, de padrões, eu vou falar de alguns. Núcleo de atividades, olha que eles estão com 2 asteriscos, né, que dizem respeito a quando você precisa para criar um lado mais interessante na circulação do ambiente, você dividir em núcleos, você criar núcleos de atividades em que você tenha funções diferentes. Por exemplo, numa escola, a cantina, uma área de estudos que seja distante, porque a cantina pode fazer barulho para essa área de estudo. Então, esse padrão da 79 da sua própria casa, né, também tem 2 asteriscos, não é à toa, é muito útil, inclusive também para a casa do arquiteto, porque ele está querendo dizer aqui que quando você tem a sua própria casa, quer seja ela alugada ou não, você consegue realizar ali
personalizações, ambientes que são mais próprios para a pessoa que está morando, e isso é de grande importância para quando a pessoa retorna à sua casa, sentir que está descansando, está sendo um ambiente favorável, adequado à pessoa, né, de ter um momento, né, de repouso, um momento de fazer suas atividades com mais eficiência, porque já está acostumado a aqueles ambientes, aquelas coisas, aqueles elementos que fazem parte do ambiente, né? No padrão 104, a gente tem edificação melhorando o sítio. Esse é um padrão muito forte também, porque, por isso que eu separei, porque as pessoas ficam muitas vezes em dúvida se utilizam a parte plana para edificar ou utilizam a parte em declive ou aclive para edificar. Eu digo a vocês que a parte plana já vai ter que, se você for construir na parte plana, você vai ter que cavar de qualquer jeito. Então é mais aconselhável você até utilizar as partes em declive ou com diferenças de nível muito mais acentuadas, porque quando for cavar você já vai tentar adequar aquela edificação, e as partes planas que muitas vezes tem aqueles 30 centímetros de área de fértil para poder plantar e também para poder ser utilizado pelo homem do lado de fora para poder fazer as interações com a natureza, com os ambientes, acaba sendo uma divisão melhor. Então por isso que nessa edificação melhorando o sítio, ele trabalha essa questão. Aí tem espaço externo positivo, que diz respeito a você pensar o espaço externo de uma forma tão importante quanto quando você pensa o elemento construído, a forma construída, a entrada principal bem destacada, pátios internos cheios de vida, que foi aquele que eu mostrei já na estante, terraço-jardim para poder valorizar o ambiente, criar microclima, escada para sentar, que são aquelas escadas que são muito usadas em bibliotecas, que as pessoas sentam para ler livro, então isso pode ser usado também no ambiente residencial. O gradiente de intimidade está com 2 asteriscos aqui, porque realmente é o planejamento de quais ambientes você recebe as pessoas sem ter problema nenhum de estar invadindo sua intimidade e tal. Então, o gradiente de intimidade é justamente você criar graduações dessa intimidade, caso você sinta a necessidade disso. Então, todos esses padrões são padrões alternativos, né? Opções que podem sofrer mudanças até no próprio texto, ou mudanças incluindo alguns elementos que no contexto que a Alexandra trouxe não tinha, né? Corredores curtos, que é tentar evitar ao máximo corredores que vão tomar muito espaço e só para circular, e evidentemente que está com asterisco só, porque se você estiver tratando de um hotel vai ser muito difícil ter corredores curtos, né? Iluminação natural vinda de 2 lados para cada ambiente, e esse é um dos padrões mais estranhos, porque foi fruto de algumas experiências de Alexander, tentando mostrar às pessoas objetos atrativos dentro de um ambiente, quando tem iluminação vinda de 2 ângulos, de 2 janelas, de 2 paredes, e quando tem iluminação vinda de uma parede só. Toda vez que você tinha iluminações vindas de 2 paredes, esses objetos eram mais agradáveis na visão das pessoas. Então ele diz que tudo que está dentro acaba sendo mais valorizado, e o visual externo, o astral das pessoas estando num ambiente que tem mais de uma iluminação, não só pela questão do ventilação cruzada, mas também de uma iluminação vinda de 2 ângulos. Parece algo que é do tipo assim, de dar uma tridimensionalidade melhor, criar um efeito de luz, que até os fotógrafos entendem bem mais do que a gente. Então, esse é um padrão que é bem subjetivo, bem específico, mas eu acho que ele tem um sentido muito forte. O lugar junto à janela, ele está falando de lugares que as pessoas gostam de ficar perto da janela, tanto que nas arquiteturas antigas tinham lugares de assento para as pessoas conversarem até perto da janela, porque tem iluminação maior, tem um contato maior com a natureza, a visão do céu, a visão do horizonte, a visão do que tem lá fora, porque às vezes não tem céu nem horizonte, mas tem edificações, né? Então essa interação do lado de fora dá uma humanizada maior, né? Materiais apropriados, né? As escolhas dos materiais, e lembrando que materiais, às vezes, se a pessoa quer fazer uma arquitetura bem sustentável, ele pode até usar metal, mas em quantidade menor, porque para fazer as torneiras, etc., com outro material que não seja metal, às vezes fica difícil. Então é importante pensar material de primeira ordem, material de segunda ordem, aqueles materiais que material de primeira ordem é o que você usa em maior quantidade, o que você usa em quantidade secundária, e assim sucessivamente. E por último, eu tenho aqui como exemplo o padrão 236, que é janelas que abrem totalmente. Então, a gente tem janelas que são maximais, janelas que são pivotantes, janelas que são basculantes. Então, estudar isso, né, qual o tipo de janela que a gente quer de fato para a nossa casa, é importante para que a gente possa ter um resultado, né, satisfatório do ponto de vista do conforto, do ponto de vista da visualização do que está do lado de fora.
Ainda mantendo aquele padrão de diagramas, Alexander, para cada padrão desse, tinha também alguns diagramas que ajudavam a pessoa a lembrar. E aí, se a pessoa utiliza muito esse caminho, essa linguagem, ele pode até, quando vê um ícone, uma representação do padrão, lembrar e colocar esses ícones todos enumerados na hora de decidir sobre um projeto, e eles estarem o tempo inteiro lembrando dos padrões, se você já tem isso assimilado no seu conceito. E Alexander dizia que quando você repete isso muitas vezes, e quando você já está bastante familiarizado com um projeto, você consegue ter uma chamada ultraestabilidade, que é quando você faz com que as coisas andem naturalmente, sem você precisar ficar racionalizando tanto, recorrendo de novo a ler os padrões novamente, porque as coisas fluem naturalmente na hora de você usar a sua criatividade para executar o seu projeto. Eu trouxe aqui essa ilustração das tribos mongols dos camarões franceses, porque os mongols eles têm pouca presença de madeira, né, nessa localidade, então eles não podem ter escadas para fazer andaimes, então as construções deles são já escalonadas assim. Então, se uma pessoa quer recuperar uma parte cá em cima, usa a própria edificação para poder subir e conseguir construir, consertar ou melhorar alguma coisa aqui. Então, acho isso interessante para mostrar como, às vezes, a vivência pessoal já ajuda a criar uma retroalimentação do que teria que ser projetado. No mundo primitivo isso é mais fácil, e no mundo mais complexo, com edificações mais cheias de elementos e tal, é mais difícil, mas a gente tem que manter alguns princípios, alguns parâmetros, que é justamente fazer com que as necessidades e os desejos das pessoas atuem diretamente sobre a forma que a gente está executando, que a gente está construindo. Certo? Então aqui é que vem essa questão que eu acabei de falar. Você tem aqui o contexto e a forma, que são dois pontos chaves no conhecimento de Alexander, na teoria de Alexander, né, que é um processo que ele diz que é inconsciente, porque a pessoa não sabe nem que está fazendo um projeto arquitetônico, porque você precisa de uma coisa e faz. Num iglu, mesmo se você precisa diminuir o calor, que não é que nem exista calor, mas a temperatura aumentar um pouquinho, né, você tira alguns blocos de gelo da construção. Quando você precisa baixar a temperatura, você coloca, enfim, tem um processo que eles já sabem do que fazer naturalmente, e quando eles querem um desenho, e quando eles querem uma casa, eles já sabem o desenho padrão que eles utilizam dentro de um povo, dentro de uma cultura. Então é uma coisa em que, né, por exemplo, os pigmeus do Gabão mesmo, eles fazem as canoas dele com um desenho específico, eles entalham os desenhos, as esculturas do jeito que eles querem, não precisam pedir a ninguém, eles pensam, fazem diretamente. Né? No processo semiconsciente, você vai ter ajuda de outras pessoas, porque muitas vezes é uma edificação maior, uma coisa maior. Então você tem que ter uma construção no mundo mental e transmitir, ainda que verbalmente, para a pessoa, para que no mundo formal a pessoa visualize aquela ideia, ainda no mundo das comunicações, e isso seja transformado no mundo real, no mundo da vivência física da pessoa. Né? No processo consciente, que é o do arquiteto propriamente, você tem ainda mais um mundo, que é o mundo da representação, né? Que aí você tem o mundo físico, o mundo real, o mundo da imaginação, o mundo mental, e aqui o mundo da representação. Então você passa por um processo desse todo aqui para poder chegar até a forma dentro do mesmo mundo que a gente tinha aqui facilmente, apenas com uma conexão direta. Né? E a linguagem de padrões era usada por Alexander para poder fazer uma conexão em todas as etapas desse processo. Então, ele não considera um método, porque é como se fosse uma pessoa querendo escrever um livro, cada um tem seu método de escrever o livro, mas se o livro é escrito em inglês, está numa linguagem, se é escrito em francês, em português, está em linguagens diferentes. Então a pessoa pode ter diferentes métodos dentro de uma mesma linguagem e pode ter diferentes linguagens dentro de um mesmo método. Então o que Alexander defende é a linguagem que seja mais fluida entre o arquiteto e o usuário. E para que isso aconteça, o usuário precisa entender mais de arquitetura e o arquiteto precisa entender mais do que o usuário precisa, e por isso vivenciar um pouco da vida dele, saber um pouco mais da vida dele. Né? Aí você vê aqui o mundo real acontecendo aqui, o mundo mental, o mundo da representação formal, e esse procedimento todo acontecendo ao longo dos processos de elaboração de projeto dentro de um processo participativo. Né? Aí as linguagens de padrões de todos, do arquiteto, do usuário, ou de várias pessoas que moram, pessoas da família que precisam dizer cada um suas necessidades, vão estar aparecendo aí dentro desse processo todo para que o resultado final seja satisfatório para todo mundo. Né? Nesse livro aqui, né, Arquitetura sob o olhar do usuário, de Theo Word e Hermann Wegen, ele mostra uma sequência de conexões aqui entre usuário, cliente, projetistas e construtora, né, fazendo um ciclo aqui de reciclagem o tempo inteiro, alterando, mudando, mexendo, fazendo mudanças, né,
Quanto mais definido tiver na cabeça, mais fluido é o processo. Quando tiver ainda tudo muito em definição, é que é complicado, porque as coisas vão passando por transições, mudanças. Aí a gente tem aqui o programa de necessidades, né? Depois temos o projeto e a construção, tudo fluindo aqui dentro desse processo, e aí revisões acontecendo nas interações que tudo isso vai ocorrendo, né? Então ele diz o seguinte, os autores dizem o seguinte: um bom projeto arquitetônico não se restringe às características estéticas de uma edificação, mas busca atender às expectativas e necessidades dos seus usuários. Avalia posteriormente se os objetivos foram alcançados. E aí o usuário quando ele é o próprio arquiteto, as coisas mudam radicalmente, né? E é importante a gente entender que um recurso que a análise pós-ocupação é perfeita, né? A análise pós-ocupação é você fazer entrevistas com os usuários depois, para você sentir se aquilo que você estava planejando, se aquilo que o usuário estava pensando era o que exatamente aconteceu. Então isso é uma coisa importante que o autor sempre fala sobre isso também o tempo inteiro, que é um caminho importante, né? Há muito a aprender com edificações existentes, que podem ajudar a desenvolver ideias para projetos próprios, com observação e discussões em loco. A documentação que contém a avaliação de edificações na fase de uso e gerenciamento também pode ser utilíssima. Esse tipo de avaliação é chamada avaliação pós-ocupação, quando também abrange aspectos além do uso e da experiência, como custos, tecnologia e estética. A avaliação é conhecida como avaliação de desempenho da edificação. Então são recursos que a gente tem para poder, a cada projeto, conseguir resultados melhores, conseguir um desempenho final do projeto e também uma ocupação mais satisfatória, mais adequada ao que o usuário deseja. E aí eu trouxe um exemplo de arquitetura, né, que é bem diferente, pode ser que alguns gostem, outros não. E aí envolve, né, não só o visual, é importante que se veja o que é que tem de funcionalidade, se as varandas vão ser muito bem utilizadas ou não, né? Eu falei para vocês que um arquiteto, quando ele faz a sua casa, a sua própria casa, ele pode até não anunciar que ele mesmo não gostou, porque é complicado, ele vai estar abrindo mão de mostrar que futuramente alguém pode também passar por essas coisas, se ele for estar revelando assim, que uma inabilidade para fazer uma casa para ele mesmo, imagine para fazer para as outras pessoas. Mas é muito comum ele também aprender com isso, né? Porque ele vai ver assim que precisa ficar bem claro para a pessoa se é aquilo que ela quer. Se acontece com um arquiteto que tem uma visibilidade muito grande do que vai ser feito, imagine com uma pessoa que é leiga, né? Porque não é só o visual, não é só entender o projeto como ele vai ser tridimensionalmente, é às vezes entender se aquilo vai ser útil na prática do cotidiano da pessoa. Envolve a gestão do espaço, envolve a utilização do espaço, os desejos, os anseios, as vontades, e até o arquiteto é muito comum acontecer do tipo assim, ele depois de fazer um projeto pensar assim, poxa, eu devia ter feito aquilo, ia ser melhor, ou se eu tivesse puxado aquela parede um pouquinho mais para lá, teria sido melhor. Então isso, quando a pessoa tem uma visão do espaço, acaba acontecendo até mais do que um usuário que não entende muito de arquitetura, né? Neste livro de Arquitetura e Psique, eu tirei essa passagem que fala dos impactos psicológicos dos edifícios em nossas vidas, né? Os edifícios moldam a nossa identidade e nossa maneira de sentir e perceber a nós mesmos de forma profunda, nem sempre evidentes para arquitetos e urbanistas que projetam e concebem os espaços de habitar, ou mesmo para aqueles que pensam estar intimamente familiarizados com as edificações que frequentam. A Arquitetura e Psique fornece um guia teórico para nosso comportamento inconsciente em relação a edifícios e explica como e por que somos atraídos por elementos e características específicos do projeto arquitetônico. Então ele fala muito justamente dessa questão de como o que está dentro está relacionado com o que está fora, né? A gente está numa vida muito confusa, é muito comum, é muito provável que o quarto da gente vai estar muito confuso. Então, quando a gente é uma pessoa muito meticulosa nas coisas do nosso cotidiano, também vai ser meticuloso na arrumação, em onde colocar as coisas. E às vezes a pessoa costuma dizer assim, na minha bagunça eu sei onde está tudo, né? Então isso é uma relação muito forte da pessoa, né, do aspecto psicológico da pessoa com o ambiente, e isso também retrata muito claramente a interação da pessoa com os espaços, com a arquitetura, etc. Então pensar o espaço e tentar fazer com que ele seja familiar a você e seja muito adequado a você, é uma tarefa que é ainda melhor quando é o próprio arquiteto que faz. Mas ele precisa também ter consciência do que ele quer fazer para ele mesmo, do que ele decide sobre a vida dele, como será o futuro dele morando naquela edificação, tem um vislumbre de tudo isso, tem uma capacidade de antever essas coisas também, né?
A obra revela como até menos, ou até a obra revela como até o menos inspirador dos edifícios pode ser modificado de modo a atender às nossas expectativas e requisitos inconscientes, e da mesma forma explora as repercussões em nosso bem-estar quando os edifícios não conseguem fazê-lo. Os princípios utilitários de função, eficiência, custo e impacto visual não atendem às necessidades fundamentais das pessoas, entre outros motivos porque nossas respostas à arquitetura costumam ser difíceis de mensurar e são, em grande parte, inconscientes. Então, a gente acaba tendo como possibilidade apenas a experiência que a gente tem com outras casas, a vivência que a gente tem projetando outros projetos para outras pessoas, e isso já ajuda a gente a perceber como as coisas funcionam, ainda que a gente não saiba a origem, a verdadeira natureza daquelas relações emocionais que a gente tem com relação ao ambiente. Jung fala sempre da questão do inconsciente que a gente tem, o inconsciente pessoal, e às vezes tem elementos lá que estão constelados, que tem uma energia muito forte, uma energia psíquica muito forte. Ele cita em Um Homem e Seus Símbolos, por exemplo, uma pessoa que fica deprimida ficou deprimida quando estava escrevendo uma carta e não sabia porquê. Quando o som de um navio estava aparecendo ao longe. E aí ela associou inconscientemente quando ela se despediu de uma pessoa que morreu depois que ela se despediu dela indo com um navio e tocou aquele barulho do navio. Então ela associou aquele barulho e deixou ela deprimida e ela não sabia porquê. Então acontecimentos como esse às vezes são motivos para a gente não gostar de uma cor, de não gostar de um tipo de escada, de um tipo de telhado, um tipo de forma que tenha um ambiente. E a gente, não, se não tiver feito uma terapia para descobrir, provavelmente a gente vai ter que simplesmente aceitar que não gosta de uma coisa e não gosta de outra. Até que essa terapia seja realizada e até que se consiga perceber espacialmente que essas questões espaciais já estão sanadas, já estão resolvidas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que nem sempre a arquitetura resolve, e às vezes a arquitetura pode ser uma culminância de um processo de transformação que a pessoa conseguiu através de terapia, ou pode ajudar muito a pessoa nesse processo terapêutico, né? Quando o ambiente favorece e ajuda. E aí entra a neuroarquitetura, né? Que a neuroarquitetura é justamente uma tendência mais recente de fazer a arquitetura já pensando em questões que possam ser cruciais para pessoas que têm TDAH, fazer a arquitetura exercitar essa atenção da pessoa, pessoas que são autistas, que moram em casas e que aí tem peculiaridades e que o estudioso de neuroarquitetura já faz o projeto levando em conta isso. Então, nesse livro de neuroarquitetura, um dos poucos que tem em português, né, com o nome de neuroarquitetura, ele diz assim: estamos em constante interação com o mundo à nossa volta, sendo estimulados pelo espaço que habitamos e respondendo a esses estímulos. Nosso sistema nervoso interpreta estas informações em diferentes processos cognitivos diante do ambiente construído. Com a evolução das pesquisas na área da neurociência, novos meios de explicar nossas interações com o mundo emergem e abrem espaço para conectar diferentes disciplinas. A introdução das bases da neurociência nos prepara para entender a arquitetura de uma forma nova. Eu acabei descobrindo que eu estudo neuroarquitetura há muito tempo, porque faz parte da neuroarquitetura também a preocupação psicológica e a preocupação psicofísica, né? Do que a gente percebe, as cores, as formas, as texturas. Então, estudar como essas cores, formas e texturas atuam sobre o nossa fisiologia, nossa neurofisiologia, é um ponto forte, um ponto muito, não é o único, mas é um dos pontos fortes da neuroarquitetura, certo? E aí eu trago aqui 3, por exemplo, transtornos espaciais que podem acontecer com a pessoa: claustrofobia, agorafobia e acrofobia. A claustrofobia é o medo de espaços fechados e muito, muito apertados. A agorafobia é o contrário, é o medo de espaços muito amplos, muito abertos. E a acrofobia é o medo de altura. Muita gente pode dizer assim: eu não tenho nenhum desses transtornos espaciais, mas pode ser que tenha em graus diferenciados. Na verdade, todo mundo tem isso em graus diferenciados. Uma pessoa estando numa caixa como essa aqui, ou então estando num corredor de quilômetros e quilômetros, arrastando no ombro a parede de um lado e do outro, vai sentir uma vertigem claustrofóbica, mesmo não sendo claustrofóbico. Pessoas que estão assim, em um ambiente assim, no meio de um campo de futebol, todo vazio, sem ninguém, aquela sensação de um vazio infinito, pode dar uma vertigem para pessoas que não têm agorafobia, mas vão ter uma pequena sensação vertiginosa de agorafobia nesses ambientes, né? E uma pessoa que não tem acrofobia, medo de altura, pode, porque a acrofobia, uma pessoa sobe 2 degraus na escada, já tem medo, né? Numa acrofobia, uma pessoa que esteja no 110º andar de um edifício, olhando para baixo, dificilmente uma pessoa não vai ter vertigem, não vai ter medo. A gente olha para uma pessoa como essa aqui, olhando para baixo, já sente um pouquinho
né, uma vertigenzinha, um medo, né, da pessoa cair. Imagine se for a gente que, se é a gente que está num prédio lá no alto, olhando para baixo, né? Então, sobre essas coisas a gente tem que pensar e ver como é que isso acontece no nosso cotidiano, para pensar nos espaços dentro de um tamanho que envolva não só o necessário para a gente atuar no ambiente, mas também o necessário para que a gente não tenha vertigens, não tenha resultados insatisfatórios, nem ambientes muito fora da realidade, né, do comum. Eu trouxe isso aqui para poder dizer a vocês que eu tive uma experiência muito forte com projetos de plataforma. Eu fiz mesmo projetos para 3 plataformas. Uma delas foi uma de Macaé, feita em 1964, que não recebeu a mão do arquiteto há muitos anos, né? Então, o engenheiro que achava que a parte mais difícil era os dutos que ele tinha que projetar e tal, era para ele muito fácil fazer um casario de uma plataforma de petróleo, porque é menos complicado. Só que eu passei por uma experiência de ver pessoas que ficam lá 14 dias direto trabalhando e 21 dias em terra, e como é sofrido quando não tem uma coisa para se divertir ou se compensar isso tudo. Na época que eu fui tinha karaokê, hoje em dia já não é muito mais usado karaokê, provavelmente tem telas com streaming de TVs para as pessoas acompanharem as séries, né? E eu me lembro que na época as pessoas acompanhavam a novela Cabocla e diziam que eu falava até que tinha um jogo de futebol acontecendo em outro canal, mesmo não sendo muito ligado a futebol. E o pessoal que estava em treliches como esse aqui, né, com uma TV no final do corredor, ficavam assistindo o Caboclo e queriam saber qual era o que ia acontecer no capítulo seguinte, porque precisava de alguma coisa que ligasse a pessoa a algo diferente do trabalho, que fazesse a pessoa escapar dos trabalhos, e algo envolvente, algo que possa ser contínuo, e uma novela que tem um cliffhanger, né, que é aquele momento que termina já sem saber o que vai acontecer e dando uma deixa para algo diferente que vai acontecer no próximo capítulo. E eu achei muito curioso isso que acontecia, né? E a gente tinha às vezes que fazer projetos aumentando o número de pessoas, porque tinha espaços de pintores, porque tinham 9 pintores nessa plataforma que eu fiz o projeto, a reforma, porque pintor tem que estar pintando direto, termina de pintar a plataforma toda, tem que pintar de novo, porque imagine uma plataforma dentro do mar, toda feita de ferro, então precisava ter muita gente, muito trabalho, e trabalho intenso de 14 horas, 14 dias seguidos, sem descanso. Imagine se não precisava ter uma neuroarquitetura aí, um cuidado, né? E os engenheiros se achando no sentido de pensar que não precisava de um cuidado arquitetônico, que bastava um entendimento teórico, funcional e técnico que a plataforma tem para atender, né? Então, a preocupação de ter uma visão do que é o sentimento da pessoa e interagir com a pessoa na hora de conversar. Então, um usuário e o cliente e o arquiteto conversando é muito semelhante ao processo terapêutico, né? Que Jung dizia que um terapeuta precisa de fazer terapia e fazer isso intensamente, porque senão ele vai projetar no seu paciente tudo aquilo que é dele. Então, inconscientemente, aquilo que está lá na sombra, ele vai projetar como... Então, as pessoas que, por exemplo, toda hora veem um defeito nos outros e acaba encontrando esse mesmo defeito em outra pessoa, fulano é chato, aí depois fulano também é chato, né? Olhe para você para ver se aquela chatice, ou aqueles elementos que ele está chamando de chato, não são coisas que tem em você, porque geralmente a gente faz isso. Está até no Evangelho isso, né? Quando Jesus diz assim, que a gente vê o cisco que está no olho da pessoa e não vê a trave que está no nosso, porque a gente acaba projetando essas coisas nas outras pessoas, né? Quando um casal discute, por exemplo, está tendo uma DR, acontece muito aquela coisa de dizer, você está invertendo os papéis, está invertendo porque a pessoa querendo transferir para o outro uma coisa que é dela. Então essa conversa de você estar invertendo é exatamente o processo de transferência acontecendo por uma projeção, né? E aí a gente encontra nesse conceito de transferência ou contra-transferência uma coisa muito importante para a gente associar ao arquiteto, porque da mesma forma que o terapeuta, o arquiteto também precisa ter cuidado de saber o que ele quer para ele mesmo, para ele não empurrar goela abaixo aquilo que ele quer para um usuário. Então, da mesma forma que a contra-transferência que ocorre no processo terapêutico, o arquiteto tem que fazer a sua própria casa, né? Para poder ele se compreender, ele se autoconhecer em relação à arquitetura. E aí tem essa frase aqui que é do dicionário junguiano, né, de Paulo Francisco Pierre, que nos ajuda a entender isso. O conceito de transferência, né, ou translação, e o conceito de contra-transferência ou contra-translação. Ele diz assim, que a transferência é um caráter emotivo afetivo da relação do paciente com o analista e, em sentido específico, o fenômeno da transferência inconsciente sobre a pessoa do analista das representações psíquicas que são próprias do paciente. Vice-versa,
a transferência do analista sobre o paciente é denominada contra-transferência ou contra-translação. Então é preciso que a gente entenda que quando o paciente transfere para o terapeuta algumas coisas suas, aquela pessoa que, por exemplo, está muito triste e arrasada, aí depois o terapeuta sai de lá triste e arrasado também, porque absorveu aquilo, né? Isso é uma transferência. E às vezes, por exemplo, quando o paciente é muito raivoso e fica com raiva de determinadas coisas, alimenta uma raiva na pessoa que está fazendo a terapia, e ela é capaz de ser também raivosa, ou ela ter uma atitude raivosa com os familiares depois que chega em casa, se não realizar um processo de terapia que vai fazer com que a pessoa tenha uma consciência clara do que é uma emoção do outro e do que é a sua própria emoção, principalmente em processos terapêuticos em que, né, toda vez que, enquanto um terapeuta estiver fazendo terapia, terapeutizando alguém, ele precisa fazer terapia com ele também, para que ele possa ter uma válvula, né, de escape, para que ele possa ter um fio terra que possa deixar desabar aquelas energias que ele acumulou, né? E da mesma forma, o arquiteto precisa também fazer a sua própria casa para ele não transferir para o outro aquelas coisas que ele deseja para si mesmo. Então, enquanto ele estiver fazendo projeto para as pessoas, teoricamente seria para ele também de vez em quando ficar pensando o que é que ele está sugerindo para os usuários que é dele ou que não é. Mesmo que ele não faça um projeto novo a cada cliente que ele tenha, mas ele está sempre refletindo sobre aquela casa do arquiteto que ele fez por último, para que ele possa entender o caminhar dele na hora de resolver os problemas arquitetônicos das outras pessoas, né? Então, por isso que existem muitas arquiteturas, muitas formas de lidar com a arquitetura, muitas formas de representar uma casa, muita forma de vivenciar a casa, muita forma de desejar a casa. E muita gente, muitas vezes, olha para uma casa e diz assim, não gostei. E outros dizem assim, poxa, é maravilhosa, é perfeita, é fantástica. Porque são gostos diferentes, são pessoas com desejos, vontades diferentes. E isso vale não só para a aparência da casa, vale pela distribuição dos ambientes. Tem muita gente que diz assim, eu jamais faria isso aqui, colocar primeiro esse ambiente e depois esse outro ambiente. Então, isso vai de pessoa para pessoa, e é importante que, se a pessoa tem isso muito forte, como uma interferência muito forte, ela revele isso para o arquiteto, para que o arquiteto possa fazer. E se a pessoa própria tem isso, é melhor que ela já faça o seu projeto respeitando isso, né? E se uma pessoa só consegue vivenciar isso depois de ter morado numa casa e ter passado pela experiência, então isso vira um padrão da linguagem de padrões da pessoa, porque já teve até um experimento empírico, vivencial, então ele acaba sendo muito forte, porque dificilmente ele vai ser diferente, a não ser que a pessoa não esteja percebendo o real problema daquela vivência que ela teve. Ela pensa que um problema é uma coisa ou é outra, acha que é porque o espaço é muito pequeno, mas não é, porque tinha pouca janela, por exemplo, uma coisa que me ocorreu aqui agora. Então, o arquiteto vai ter condições de, talvez, deslindar, interpretar isso da mesma forma que um terapeuta interpreta um sonho de um paciente. Tenta buscar, não é fácil, nenhuma coisa nem outra, interpretar o sonho, interpretar certos equívocos na hora que o cliente fala para o arquiteto o que ele deseja, mas quando se trata da própria pessoa, em alguns aspectos pode passar a ser mais fácil e em outros mais difícil. Porque quando é uma coisa que está no nosso inconsciente, a gente não vai ter acesso, né? Às vezes a gente tem até acesso de uma coisa que está no inconsciente do outro, se a gente tiver o olhar bem atento para coisas que a pessoa está querendo evitar e que muitas vezes é algo que ela está lá no inconsciente, ela está na sombra da pessoa. Então, já outras coisas que a gente, por entender de arquitetura e por saber da nossa vivência já de coisas negativas que aconteceram, a gente já tenta passar algumas etapas, pular algumas etapas que aconteceriam numa entrevista com usuários, porque a gente já tem isso em mente e já pensa assim, ó, na hora que eu fizer a minha casa eu já não vou fazer isso, já não vou fazer aquilo, vou tentar fazer aquilo outro, ainda que seja uma experiência inicial e que depois em outra experiência de casa do arquiteto isso mude, né? E aí eu digo aqui para vocês que as características do terreno são os primeiros fatores a definirem premissas de projeto, né? Porque, por exemplo, tem os recuos, tem as interações com o vento, a chuva, o sol, a orientação solar, o ensolejamento, a ventilação, que também ajudam a gente a até posicionar os locais, se vai querer ter mais área abundante na frente, no fundo, se vai ter uma garagem, duas garagens, se vai ter muito beiral, menos beiral, se vai ser uma coisa mais com platibanda ou com telha cerâmica aparente. Aqui vocês estão vendo que é uma casa mais contemporânea, com telha com platibanda, né? Se vai ter vegetação, se vai ter um espaço de convite na frente, se vai ter muro, se não vai ter muro. Isso, claro, depende também da disposição dos outros locais. Eu mesmo fiz agora recentemente uma reforma, estou fazendo, que está em execução agora, de uma casa em que o condomínio todo era assim, 70% sem muro.
E até agora ainda está uma dúvida entre o cliente se ele vai colocar muro, ou se parte do muro vai ser mais baixo e parte do muro mais alto, se não vai ter muro nenhum, porque é um condomínio que não tem tantos problemas de segurança, mas tem a questão da pessoa se sentir invadida ou não, se tem piscina, se a pessoa vai estar tomando banho de roupa de banho, de biquíni, etc., se vai querer ter isso aí visível para todo mundo, se a piscina está na frente, se a piscina está atrás, se tem muro atrás, se não tem muro atrás. Tudo isso são coisas que dependem do espaço que você tem para projetar e do ambiente, do entorno, das proximidades, dos vizinhos, né? Então, a semiologia do partido volumétrico pode ser algo que depende dos futuros moradores, mas deve ser avaliada também em função do entorno construído. É outra coisa que é muito importante, porque se você quer fazer uma casa contrastante, mas contrastante por ser muito bela em relação às outras que estão em volta, aí, assim, uma coisa subjetiva, porque pode ser que alguns achem a mais feia da rua, outros considerem a mais bonita da rua, mas se você quer contrastar, porque quer fazer uma coisa completamente diferente, gritante e algo que agrida, aí tem que ter cuidado, porque tem assim, limitação para tudo, né? Tanto para um extremo quanto para o outro. E aí a gente traz aqui essas solo houses de Matarrana, né, na Espanha. É o ateliê de Peter Zumthor, que foi feito por ele mesmo. Então acaba acontecendo algo parecido com a Casa do Arquiteto, porque ele está fazendo um escritório, o espaço de trabalho dele, né? Que ele disse que para ele mais importante é a atmosfera. Veja o que ele diz aqui. O livro tem essa capa também, né, mas o meu era a capa anterior. E ele diz assim: o título Atmosferas tem origem no seguinte: interesso-me desde muito, como é natural, sobre o que é, no fundo, a qualidade arquitetônica. É relativamente fácil de responder. A qualidade arquitetônica, para mim, não significa aparecer nos guias arquitetônicos ou na história da arquitetura, ou ser publicado, etc. Qualidade arquitetônica só pode significar que sou tocado por uma obra. Então é o emocional dele, como a obra é vista por ele e que sensações positivas ela traz para ele. Então isso é atmosferas e é isso que a gente tem que buscar. Muitas vezes não é um detalhezinho, um elemento, a depender da personalidade da pessoa, se é uma pessoa mais detalhista, ela vai se preocupar com detalhes e aquilo vai ser significativo, até perturbar a pessoa ou não. Mas isso tem que ser compreendido e percebido pelo arquiteto também. Mas fora isso, tem outras pessoas que são mais gestálticas, né? E aí é mais o conjunto da obra que vai ser importante. O resultado final, a atmosfera que a obra vai ter, independente de ser detalhista ou não, a atmosfera sempre vai ser importante, né? Porque vai ser, em dado momento, a pessoa não vai estar olhando para os detalhes. Olha aí uma outra simultaneosia, né? Uma coisa que a pessoa não pode, ao mesmo tempo, verificar, perceber e tal. É o detalhe e o geral, é o gestáltico e o detalhe, e o elemento mais detalhado da arquitetura, né? Então a gente precisa sempre estar em mente nessas coisas de como avaliar a arquitetura em função dessas peculiaridades pessoais, né? Ou a das idiosincrasias. Por isso que um exercício que a gente fazia antes desse, e que a gente acabou resumindo como a Casa do Arquiteto, existia um outro chamado Cada Caso Uma Casa, que primeiro o arquiteto fazia, né, o estudante de arquitetura fazia a sua própria casa, né? Eu trouxe aqui o cartaz que a gente usou em 2022 para essa experiência, que foi a última vez que a gente fez. Então, primeiro a pessoa fazia 3 croquis de uma casa para ele mesmo, e toda vez que ele começava, para ele começar o segundo croquis, ele tinha que terminar o primeiro. E isso era interessante para que a pessoa pudesse começar o segundo já, evitando os erros que ela cometeu no primeiro. E aí fazer um terceiro que ela já começaria evitando os erros que ela teve. Erros não, hipóteses, né? Equívocos, que ela teve na segunda alternativa. Então ela teria 3 alternativas, começando do zero, sem ter que dizer para a pessoa assim, comece do zero que isso daqui não está bom, não sei o quê. Não é bem essa questão, porque não é a questão de está bom ou não está bom. Está mais adequado, está mais adaptado ao que a pessoa quer ou não. Então, tendo essa experiência de fazer 3 vezes, ela já tem condições de analisar o que ela quer para ela. E aí o passo seguinte, para que a pessoa não repita ainda fazer uma casa já depois desse processo todo, porque poderia ser também pegar o terceiro ou até o segundo, porque se a pessoa gostou mais do segundo, poderia pegar o segundo ou o primeiro, e desenvolver numa casa para ela. Mas só que acabava sendo repetitivo demais esse exercício. Aí o passo seguinte era uma pessoa fazer a casa do outro, um aluno fazer a casa do outro. Eu deixei de fazer esse exercício porque acaba também sendo uma coisa limitadora, porque se uma pessoa for muito exigente, vai ter um nível de dificuldade maior. Se um aluno faltar, ele vai ter menos presente aquele cliente ali, aquele usuário ali, para ele trocar ideias. Então, coisas desse tipo acontecem, mas é uma situação interessante quando você pega os 3 croquis de um estudante e dá para o outro que vai fazer a casa, e ele vai ter que fazer numa poética diferente, numa estética diferente. E era assim que funcionava a Casa do Arquiteto junto com
cada caso uma casa. Hoje a gente mantém a casa do arquiteto porque para nós a importância crucial, a maior importância mesmo é esse autoconhecimento da pessoa sobre o que ela quer para si mesma, para evitar no outro, e muitas vezes na experiência que tem dentro do próprio ateliê ele não consegue mostrar aquilo acontecendo de fato, né, da interação, né, do que ele quer e o outro quer, numa experiência, né, de trabalho fazendo um projeto para o outro colega. Mas na vida inteira a pessoa vai ter isso, né, na sua memória, ou pelo menos vai ter já uma sementinha de que ele tem que estar o tempo inteiro ciente do que ele quer e de saber o que é que o outro quer de fato, para não empurrar para o outro uma coisa que ele quer para ele. E aí eu trouxe esse livro também de Michael Webb, mostrando, né, mais outros exemplos de architects houses, que são casas feitas pelo próprio arquiteto, né? Bom, exemplos de ateliês anteriores, a gente tem aqui o de Michele, né, que fez um projeto em 2016, e o projeto de Joana, né, que eu vou mostrar para vocês na edição aqui o vídeo do projeto de Joana, que ficou muito interessante, muito legal. E, aliás, esse não é de Joana não, viu? Eu não sei bem de quem é esse, depois eu boto aqui na edição de quem é esse projeto. O de Joana ele vai aparecer no vídeo mais adiante aí para vocês. Tem o de Joana, que vocês vão ver daqui a pouco o vídeo, né? Então, são alguns exemplos de casas do arquiteto que o próprio aluno fez, né? E se eu mostrar todos aqui, vocês vão ver como é diferente uma da outra, né? Eu não quero mostrar muito porque a gente está fazendo esse vídeo para uma nova experiência que a gente vai fazer com os alunos, e aí eu não quero que isso influencie tanto, e vai ser algo que cada um vai buscar, né, dentro da realidade. E se a gente trouxer também exemplos aqui que o professor valorizou a ponto de mostrar, muitos vão pensar que é por aí que vai ser a escolha deles, mas para mim mais importante do que ser algo que eu goste ou que seja valorizado a ponto de a gente trazer aqui, seja algo que funcione bem para a própria pessoa, porque aí a gente vai atingir bem o objetivo do trabalho, certo? Então, a gente pode dizer que na frase de Jung, nessa frase de Jung aqui, a gente tem um bom representante do que a gente quer falar sobre a casa do arquiteto. Seu imaginário reflete em suas características de design
os resíduos ou marcas de edifícios de importância pessoal para você, edifícios que foram preservados em sua mente inconsciente pessoal e subsequentemente entrelaçados na imagem onírica por meio de uma sequência de processos inconscientes. Então isso é a linguagem de padrões visto dentro de uma perspectiva junguiana, inconsciente junguiana, e que está ali presente no processo em que a pessoa for fazer a casa para ele mesmo e quando for fazer a casa pedindo para alguém para fazer, né? Então fica bem mais fácil para um arquiteto quando é um outro arquiteto fazendo, né? Mas isso acaba sendo piada para a gente quando a gente lida com colegas de arquitetura. É muito comum a gente brincar com ele dizendo assim: você quer que eu faça o seu projeto? Ou então você está precisando de arquiteto, algo desse tipo. É quase meio um ofensivo, né? Porque se você disser para um arquiteto, perguntar a ele se ele está precisando de arquiteto, é como se ele fosse uma pessoa que depois de ter feito o curso de arquitetura não consegue fazer um projeto para ele mesmo, né? Então por isso tenham cuidado com o arquiteto. Um arquiteto falando para o outro, na verdade, isso é sempre uma brincadeirinha que dá um meme danado aí, que dá uma confusão danada aí, mas no fundo, é possível que um arquiteto com um tempo de distanciamento, né, da atividade projetual peça que outro colega faça o arquiteto, não é problema nenhum, principalmente se ele mudou de área e está querendo que alguém faça um trabalho melhor do que o que ele faria. Tá? E aí eu encerro com essa frase que é de Platão: a beleza está nos olhos de quem a vê. O que faz andar o barco, na verdade a frase de Platão não é essa primeira, é essa segunda. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Então é importante que a gente entenda que tem muita coisa por trás de todo o processo de elaboração de uma casa que a gente não vê e que muitas vezes é tão determinante que a gente precisa usar algum recurso para poder descobrir o que é que a pessoa tem de maior vontade, maior interesse lá no âmago dela, lá no íntimo dela, e ela é uma experiência muito boa de autoconhecimento, esse processo todo da casa do arquiteto também. Certo? E mais uma frase de Ludwig Wittgenstein: trabalhar com a filosofia, assim como trabalhar com a arquitetura, é na verdade trabalhar consigo mesmo. Isso são slides que eu tirei de uma outra palestra, de uma outra aula, de outro curso, de outra época, que a gente chamou de Arquitetura e Psique, motivado pelo livro que eu tinha acabado de conseguir, aquele livro que eu mostrei para vocês, de Psicologia Junguiana, aplicada à arquitetura e tal. E não é exatamente aplicado à arquitetura, mas é útil para arquitetos porque fala muito da casa, né? Então, a subjetividade de uma leitura da relação pessoa-ambiente foi a tônica dessa aula, então a gente concluiu com esse slide aí, né? E está concluindo agora também. Então, para aqueles que ficaram até aqui, eu peço que, se gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para ter notificações de outros vídeos que a gente faça sobre esse assunto e de outros que a gente traz aqui no nosso canal, tá certo? Espero que tenham gostado, espero que tenha servido para os alunos também, que estão agora fazendo a disciplina conosco, né? Ateliê de Fundamentação de Arquitetura 2. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e todas.